Sejam muito bem-vindos ao Pod Reter. Esse é o nosso episódio piloto, primeiro episódio. E o Pod Reter é um podcast que fala de retenção de cliente e a gente vai trazer aqui dicas práticas e dicas para você aumentar o LTV do seu negócio. E não podia ser diferente, estamos aqui com o Gabriel, que trabalha na Kev, eu também trabalho na Kev. Vamos fazer uma breve introdução. A gente é uma plataforma de retenção de cliente. Mas antes de começar, vou deixar de se apresentar aí, Gabriel. Manda bala. Fala Vinícius, fala pessoal, meu nome é Gabriel, sou um dos fundadores aqui da Kevin, trabalho já com tecnologia há 12 anos, trabalho como analista de dados e aqui na Kevin eu sou consultor de retenção para os nossos clientes. Fechou. A gente, até é engraçado, eu sou CMO aqui na Kev, sou cofundador junto com o Gabriel e a gente conversa, bate muito papo sobre retenção internamente, digamos assim, e nas conversas a gente pensou, não, tem muito conteúdo que a gente fala internamente aqui dentro das nossas reuniões que a gente precisa externalizar. E o Pode Reter é a materialização disso, estamos aqui num episódio piloto para conversar sobre retenção, e esse primeiro episódio a gente vai falar sobre justamente o que é retenção de cliente para iniciar e dar contexto. Fechou? Para iniciar, Gabriel, acho que a gente pode começar dessas conversas que a gente faz, falar um pouquinho do o que é retenção e até depois dar um pouco de contexto que a gente faz na Kev. Mas, primeiro, o que é retenção de cliente? Eu vou começar te perguntando. Vamos lá, eu sempre digo que retenção de cliente é a capacidade de um negócio de manter os clientes ativos. O problema é que a maior parte dos negócios não sabe o que é um cliente ativo, então a gente tem que começar dando um passo para trás e definir ali o que é um cliente ativo, o que é um cliente inativo. Mas uma vez definido isso, é manter os teus clientes comprando mais vezes, né? Quanto mais os teus clientes vêm mais vezes e seguem ativos por mais tempo, mais eles compram de ti, e aí tu tem uma retenção maior. Um disclaimer que eu quero dar aqui também é que quando a gente fala de retenção de cliente, geralmente o pessoal pensa, beleza, porque eu tenho Netflix da vida e eu tenho X clientes ativos na minha base que estão pagando a mensalidade. A gente vai puxar o papo de todos os podcasts que a gente vai fazer aqui no Pode Reter para retenção de cliente mais voltado para varejo e para compras transacionais, ou seja, para aquelas compras onde o cliente pode ir no teu negócio, ou pode ir no negócio uma ou duas vezes ali num período específico, ou mais vezes, faz sentido para ele voltar, como num restaurante, numa padaria, numa oficina mecânica que tem que trocar o óleo a cada 6 meses, num posto de gasolina, que às vezes tem que abastecer o carro ali com mais frequência, só que não obrigatoriamente está vinculado àquela empresa ou àquela marca. Quando a gente fala de uma assinatura como Netflix, é mais fácil de falar de retenção e saber quando o cliente está ativo, coisa que o outro falou aí, Gabriel, porque é aquilo, se o cliente está pagando, ele é um cliente ativo. Mas num posto de gasolina, o que é um cliente ativo? Se a pessoa que voltou na semana passada, veio semana passada é um cliente ativo, mas o cliente não vem um mês, não vem há 6 meses, ele é considerado um cliente ativo? Isso é algo legal que a gente até começar a discutir aqui, porque quando a gente pensa em retenção, a gente pensa em ter clientes ativos, em questão de churn para varejo também. Cliente É legal que ativo. a gente está é legal que a gente está trazendo esse assunto, porque o Pode Reter que também é uma maneira de a gente educar um pouco o mercado, porque quando a gente fala de retenção para negócios transacionais, igual tu falou, né, Vini, onde a gente tem compras que são mais esporádicas, que não tem um vínculo contínuo, tem muito pouco assunto sobre isso, muito pouco é falado sobre isso, os termos não existem, então a gente está definindo uma bagagem muito grande de termos aqui, e a gente está querendo deixar isso mais claro para o mercado, então trazer para todo mundo, divulgar um pouco mais isso. Igual tu perguntou aqui, pô, o cara que comprou mês passado no posto de gasolina, ele é teu cliente ainda, ele tá ativo, ele não tá? Aqui na Kevin, a gente geralmente separa os clientes em 3 estágios. Normalmente costuma ser assim: o cliente está ativo, ele está inativo ou ele está perdido. Então costumam ter essas 3 situações. Aí a Então, gente se a gente demorou. pensar numa base inteira de cliente, eu tenho, só para deixar mais claro aqui, eu tenho uma base inteira de cliente que já comprou na vida de um posto de gasolina aqui, que é um estabelecimento. E aqui eu já tive clientes, tenho cadastrado, sei lá, 10 mil clientes aqui. Tem os clientes, dentre esses 10 mil, todos eles vão estar divididos nessas 3 categorias, né? Exatamente, vai ter uma parte ali que está ativo, uma parte que está inativa e uma parte que a gente considera que está perdido. Uhum. Por que a gente considera esses 3 faixas? Né? Daqui a pouco eu entro um pouco mais a fundo em como é que a gente faz essa conta e tudo mais. Não sei se também se não vai ficar muito pesado para o primeiro podcast, mas por que ter as 3 faixas? A questão é, os ativos são as pessoas que estão comprando de ti agora, que estão ali movimentando o teu negócio no dia a dia, que faz pouco tempo que compraram de ti a última vez. Inativo é um pessoal que tu tem que dar uma atenção. Eles estão começando a parar de comprar de ti já faz um tempo maior que eles estão sem compras.
Mas normalmente tem uma linha, cada negócio dessa linha fica num momento de tempo diferente, mas tem uma linha do tempo onde se o cliente não voltou a comprar de ti em 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí claro, vai depender de negócio para negócio, se tu usar esse tempo, a chance de tu recuperar esse cliente começa a ficar muito difícil. Recuperar esse cliente ou adquirir um novo é quase a mesma coisa, e o esforço para recuperar ele é quase o mesmo esforço que foi conquistar ele pela primeira vez. Então, quando a gente cruza essa linha de tempo, a gente diz que ele está perdido. Porque toda a ideia da retenção de clientes é que é mais fácil e mais barato tu manter o teu cliente ativo do que conquistar um novo. Então, se já faz tanto tempo, esse teu cliente já tem um vínculo tão baixo com a tua marca, que ele já não lembra mais de ti, não sabe mais quem tu é, faz muito tempo que eles estão a visita dele, não tem mais diferença entre trazer esse cara de volta ou ter um novo. Né? Então, por isso as 3 faixas ali. E aí, uma coisa que tu colocou aqui, e aí eu quero deixar claro aqui para a nossa audiência, é o seguinte: um cliente ativo em período de tempo, se a gente pensar em das formas que a gente mais calcula aqui, o que é um cliente ativo, é pela quantidade de tempo que ele não voltou, mas depende de negócio para negócio. Nem que a gente estava comentando. Eu vou falar no restaurante. Cara, se a pessoa não voltou, às vezes, 2 meses, 3 meses, eu posso dizer que ele ou é inativo ou ele está perdido, dependendo do negócio. Agora, se eu estou pensando, por exemplo, em uma loja que faz manutenção de troca de óleo, uma coisa que faz troca de óleo. O cara não faz troca de óleo a cada 3 meses. O correto, nem sei, posso estar falando besteira, mas talvez seja 6 meses, 1 ano. Tu tem o período que tu vai fazer. Então, o cara ainda continua ativo, mas tem negócios. Geralmente, o ticket médio é um pouco maior e o cara tem mais tempo para voltar, ou seja, o ciclo de recompra dele é mais alto. Geralmente, quando o ticket médio, não sempre, essa não é uma regra, mas geralmente quando o ticket médio é mais baixo, geralmente tu tem uma cadência ali onde a pessoa pode ir e voltar no teu estabelecimento com mais frequência. Um caso típico aí é um restaurante no centro da cidade onde a pessoa está trabalhando e vai com frequência lá porque é o lugar onde ele almoça no dia a dia dele. Mas aí tem outra coisa, né? Aqui que a gente já conversa internamente várias vezes aqui. Às vezes tem aquele sushi, aquele restaurante, que é aquele top sushi da cidade, e a gente não vai com tanta frequência, mas é um lugar onde tu vai numa data especial, algo do tipo, um pouco mais caro, geralmente com aquilo, um pouco mais caro, tu quer fazer uma data especial. Então, mesmo sendo ramos de alimentação, dependendo do tipo de ambiente, às vezes a retenção é diferente. E aqui a gente mede esses tempos aqui de forma diferente também, né? Exatamente. Aqui a gente faz via cálculo, né? Então a gente faz toda uma fórmula baseado no histórico de cada estabelecimento, onde é que é essa linha da inatividade. Mas, para não complicar, para quem está ouvindo a gente, eu acho que o mais fácil é tu conhece a tua audiência, tu sabe quem são teus melhores clientes, tu sabe quem são também. Então, se tu der um chute, vai ser um chute educado para você, como dono de negócio, saber isso. Então, tu sabe se o teu restaurante quem tá ativo é quem vai pelo menos uma vez no mês, ou quem tá inativo é quem já ficou 6 meses sem ir, porque igual o Vinícius falou, às vezes mesmo no mesmo segmento tem diferença. De um restaurante para outro pode ter uma diferença nesse prazo. Às vezes eu tenho aqui restaurante na minha base, onde para dar o cliente como perdido, o cliente tem que ficar 9 meses sem comprar. Mas eu tenho outros restaurantes que se o cara não vier por 3 meses, ele tá como perdido. Então, é 3 vezes mais um múltiplo de outro, e ainda assim é dentro do mesmo segmento de restaurantes, né? Agora, claro, se tu não tem como fazer essa conta, se tu não tem acesso ao teu histórico de pedidos e não tem como calcular isso, dá um chute, mas pelo menos mede isso de maneira subjetiva, digamos assim. Considera que para ti é a cada 2 meses, porque tu sabe que teus melhores clientes vão pelo menos uma vez por mês. Então, bota o período de atividade ali como 2 meses e já acompanha isso. Mas uma coisa que a gente sabe aqui, dentro da nossa realidade, como a gente trabalha com isso, que dependendo do nível de maturidade do negócio, a maioria das pessoas não tem noção. Falou, geralmente a gente sabe quais são os melhores clientes. Não sabe. A gente vê muito aqui que tem gente que não tem noção nenhuma de quem são os melhores clientes, quem vem. Principalmente se é um dono de negócio ou um gestor que não está muito na operação. Porque mesmo que ele esteja, se não tem um trabalho de trazer informação, trazer os dados, e aí isso aí dá pauta para outro podcast que provavelmente vai fazer isso, que é captar dados de cliente. Se não sabe quem que é o cliente que está comprando, quais as vezes que ele está comprando, fazer esse tipo de análise é difícil. Com certeza, tu tem que saber quem é a tua base, tu tem que... O mínimo é tu saber isso de maneira subjetiva, igual eu falei pra ti, pelo menos ter uma ideia, senão não consegue nem conversar sobre isso no teu estabelecimento.
Uhum. Mas se tu quiser começar a medir, avaliar a retenção de fato, tu vai ter que começar a acompanhar esses pontos. Tu tem que saber quem são teus clientes na ponta do lápis, quem comprou o que, quando, né? E Uhum. aí entra toda a parte de coleta de dados. É, Mas o legal de tu começar a medir essas questões de quem são os meus clientes que estão ativos, quem são os inativos, para poder focar esforço. E poder decidir onde é que tu quer botar esforço de reativação, onde é que tu quer mandar mensagem, onde é que tu quer capturar essa pessoa de volta. E também para te acompanhar como é que tá a saúde do teu negócio. Porque se tu considera que teus clientes ativos é quem comprou de ti pela última vez há no máximo 3 meses atrás. Por exemplo, quantos clientes ativos tu tem hoje, quantos clientes ativos tu tem mês que vem, do outro, e assim por diante. Porque tu vai conseguir acompanhar essa traçar isso num saúde. gráfico, né, e ir acompanhando. Porque a ideia toda de retenção é tu vender mais vezes, né? Tu aumentar teu LTV, que é a projeção de quantas pessoas vão gastar contigo em média ao longo da vida. Então, E é se a isso, ideia é tu medir. e isso é algo Pode legal para a falar. gente colocar, o que é o LTV e o CLV, que hoje, até dentro da Kevin, um momento atrás, a gente colocava isso de forma diferente, mas, cara, você tem o CLV e o LTV. O LTV é a projeção. É o que eu vejo do meu conjunto de clientes ali, da minha base toda, qual que é a média de gastos de um cliente. Então, eu sei que a média de gastos de um cliente é de, sei lá, R$ 500, uma projeção, pensando em um restaurante. Somando todas as visitas dele, né? Lembra, deixando isso claro. Somando, tipo, a gente estima que um cliente ao longo da vida vai gastar com nós R$ 500. Isso, se eu pegar um grupo inteiro, geralmente a minha base inteira, eu vejo ali qual que é a média de gastos de todos os meus clientes, faço uma projeção. Esse é o LTV, que é uma projeção futura. Já o Exato. CLV, que às vezes o pessoal coloca, CLV é o dado histórico de um cliente específico. Então eu pego, o Gabriel já foi X vezes naquele sushi e o somatório daquele gasto foi 1.500. Então CLV Exato. do Gabriel. Então já para a gente começar a ir definindo alguns termos aqui que a gente vai acabar colocando aqui, LTV, e que a gente até eu falei lá no começo do podcast, o objetivo aqui é a gente trazer insights, trazer ideias para tu aumentar o teu LTV, ou seja, aumentar na média o quanto que um cliente deixa contigo dentro do teu negócio. E a ideia aqui é sempre a gente, ao longo do tempo, tá aumentando a retenção do estabelecimento para que os clientes deixem mais dinheiro aí na média no teu estabelecimento. E aumenta essa projeção, né? Exatamente. Exatamente. É bem bacana tu fazer essa distinção, porque o pessoal se confunde muito e mistura muito esses termos e são coisas completamente separadas, né? Como tu falou, o CLV é sempre olhando para um indivíduo específico, então qual que é o CLV do Vinícius, o CLV do Gabriel, o CLV de fulano, e o LTV é sempre sobre um grupo. Não precisa ser da tua base inteira, tem empresas que cortam o LTV por diferentes grupos. Como é que, por exemplo, uma loja da Renner, por exemplo, vamos supor aqui uma loja de departamentos grandes. Qual que é o LTV masculino e o LTV feminino? Porque aí faz sentido tu calcular quanto que um homem vai gastar comigo ao longo da vida e quanto uma mulher vai gastar comigo ao longo da vida. Então o As LTV jornadas são geralmente diferentes também, né? são jornadas diferentes. Pode ser o teu LTV da base inteira ou pode ser o LTV de um grupo, mas nunca é de um indivíduo. Não faz muito sentido tu olhar para o LTV de um indivíduo único, porque ele é sempre uma projeção baseada no comportamento de um grupo, né? O Então, legal isso é. E o legal dessa Pode falar. projeção é que justamente chegou um cliente hoje e se eu estou pensando numa projeção de um LTV dos homens da Renner, eu sei que se eu conquistar um novo cliente hoje na Renner, eu sei que que o meu LTV para aquele grupo ali é de X reais. Então, se eu Então, conquistei provavelmente ele, provavelmente ele vai me trazer R$ 2.000 aqui ao longo da vida. E Exatamente. saber, por isso que e até comentou da Renner, a Renner tem aquela questão, né? Ele pilha algumas coisas para aumentar o LTV, como o cartão da Renner. Ele quer te identificar já no começo, por isso que agora. Até foi engraçado que ontem eu fui no shopping aqui e comecei a ver. Tá cada vez mais comum os lugares perguntar o teu CPF, dar cashback, coisa do tipo. Claro, a cashback é uma ação para te reter, então é uma ação de retenção para tu escolher, cara, se lá eu já tenho um cashback que vai vencer, por exemplo, eu vou escolher ir lá e gastar mais. Isso é uma estratégia para aumentar o meu LTV. Mas também pegar o dado para tu saber quem é a pessoa e quando tá comprando, para conseguir medir esse LTV, conseguir medir como é que tá o relacionamento de compra com aquele cliente, é muito importante. E aos poucos eu começo a ver, como eu falei no shopping, que eu fui em vários estabelecimentos diferentes que eu passei acho que passei numa farmácia e duas de departamentos esportivos. Em todos eles pediram meus dados. Em todos pediram Tem que. meu CPF, uma confirmou meu e-mail, estava tudo para poder fazer comunicação e identificar se era eu, quem é que estava fazendo aquela compra, né? Tem vários pilares aí, isso vai ser cada vez mais comum, cara. Porque, tu precisa identificar quem é o teu cliente, o que ele tá fazendo, pra te saber quando é que as pessoas estão retornando. Não tem como tu trabalhar a tua retenção se tu não tem identificação das tuas compras, tu não sabe quem voltou, quanto gastou, etc. Tu não consegue fazer nada disso, não consegue acompanhar as métricas. Uhum. Então, isso é cada vez mais comum.
E as empresas estão se dando conta de que retenção tem um impacto muito grande no longo prazo. Às vezes a gente faz aqui umas simulações que 2% de aumento da retenção de clientes pode aumentar ali o faturamento de uma empresa em 50% ao longo de 3, 4 anos. Então, um aumento pequeno na retenção tem um impacto muito grande no longo prazo, então as pessoas estão se preocupando mais com isso. Mas tem uma questão também, Vini, que eu acho que vale a pena a gente tocar aqui, que as empresas cada vez mais estão se preocupando em captar dados e entender sua base de cliente, porque está cada vez mais difícil tu usar dados externos. Tu não pode mais comprar lista como tu comprava antes. Usar dado no Facebook está difícil, tu vai fazer anúncio, a Apple já bota uma série de travas nos teus anúncios, já entrega para todo mundo. Então as empresas vão ter que cada vez mais fazer marketing baseado em dados de primeira mão, dados que elas mesmas coletaram. Então tu tem que atuar em cima dos teus dados, né? E aí, por isso, tu tem que captar esses dados. Então, claro, o desconto é uma ferramenta para te trazer de volta, mas ele tá, às vezes, mais do que te trazer de volta, ele tá querendo te dar aquele desconto pela tua identificação. Às vezes, a tua identificação é mais importante, né, do que o cashback em si. Só que tu não me daria o teu dado por nada. Então, o cashback é uma maneira de trocar esse desconto por uma informação que para mim é muito relevante. Para eu saber que tu é tu. Só para eu poder lá calcular o teu CLV. Porque se um dia eu for na farmácia e não der meu CPF, ele não vai adicionar aquele valor no quanto eu gastei e ele vai estar medindo a métrica de forma errada. Exatamente. Então, esse é um ponto. Aí tu tem que ter isso, tem que ter essa identificação. E, claro, é um desafio grande em mercado transacional tu conseguir essa identificação, mas cada vez mais a gente vê empresas fazendo isso, e aí o pessoal, às vezes, a gente tem uma objeção aqui, fala, não, mas não tenho tempo, não tenho fila, tudo mais. Cara, tem loja gigantesca, com filas e filas de gente, e dão conta de fazer, dá para identificar. Então, organizando direitinho, dá para trabalhar, com programa de fidelidade, tocando desconto, pedindo feedback. Tem uma série de maneiras de tu conseguir o dado da clientela, mas tem que ser uma prioridade para o negócio. Se tu quer levar a retenção a sério, tu tem que botar como prioridade ter a capacidade de identificar as tuas compras. E aí tem várias estratégias para fazer isso. Eu fui ontem na Decathlon e falei na loja de departamento, eu passei na Decathlon e esqueci o nome da outra, mas eu passei na Decathlon e foi eminente ali a forma como todo o negócio está voltado, a cultura deles para conseguir o dado do cliente. Primeiro que tu chega e tem um monte de banner mostrando cashback, tu vai ganhar cashback, tu vai no provador, tá lá, se identifique, deixe seu CPF e pontue através do seu CPF, daí ganha cashback X%. Aí eu cheguei tem a área de autoatendimento, só que tem uma pessoa lá instruindo, né? Aí ele perguntou, eu cheguei no negócio para me atender sozinho, mas ele tava próximo, tu vai pontuar e aí ganhar cashback? Aí eu não sei, eu nem sei se eu tenho, eu não tinha. Aí eu peguei, digitei o CPF, não tinha. Aí eu peguei e disse, não vou passar o dado. No mercado, como a gente já tá, a gente sabe para que é, né? Não quero identificar hoje. E continuei. Aí ele disse, tô vendo que tu vai usar 100, se quiser fazer o cadastro, ganha... E aí o atendente do meu lado já viu que eu não ia fazer e me estimulou a fazer, e aí disse os benefícios. Então, não foi só o funcionário ali, ele tá treinado para te instruir, te dizer, olha, é importante dar os teus dados. E ele falou, tu vai precisar fazer um cadastro mega completo. Se quiser, eu passo aqui pelo meu terminal aqui, precisa só do teu CPF e do teu e-mail. Aí, pode ser. Aí ele deu aquela oportunidade, e aqui é mais rápido. Ele só falou isso. Então, beleza, aí ele foi ali, puxou o tablet, o celular dele, que era da loja, pediu meu telefone, e-mail, colocou o CPF, pronto, já tá cadastrado. Agora só digitar aí. A hora que eu digitei, ele já estava participando do programa, facilitou. Mas que não foi só eu lá. O funcionário também estava instruído, a loja estava cheia de placas e banners mostrando isso. Então, tem cada vez, eu fico feliz no nosso lado, como a gente trabalha isso, ver que as empresas estão cada vez mais dando importância para captar o dado, para ter essa informação, principalmente porque grandes empresas estão olhando para a retenção com bons olhos, digamos assim. Sabem que isso é importante porque quando a gente volta lá, pensar em aquisição de clientes está cada vez mais caro, está cada vez mais difícil fazer isso. Então, pensar em retenção e mensurar tudo isso, antes de tudo, não tem como falar de retenção sem mensurar, sem saber quem é que está comprando e o que está comprando. Então, a Decathlon ali fez um trabalho excepcional. É bacana falar isso, porque, claro, tem uma questão. A gente vê muita diferença dos nossos clientes aqui, né? A gente tem cliente que consegue cadastrar todo mundo que vai na loja, a pessoa identifica. E tem cliente que identifica 5% das pessoas que vão na loja.
E aí as pessoas colocam barreira. Eu falo, não, mas as pessoas não querem dar o dado, as pessoas não aquilo. Aí eu fui, tem um cliente nosso que tem uma barreira dessas de cadastro, ainda consegue cadastrar muita gente. E eu tive a oportunidade de ir lá na loja deles. Uhum. E aí eu chego lá, não tem um banner, um flyer, um dado, não tem uma notificação falando dos benefícios de tu passar teus dados. Uhum. E aí, quando eu fui pagar, a pessoa perguntou se eu queria pontuar ali. Aí a pessoa assim, o caixa falou, tu quer pontuar? Bem baixinho, olhando meio pra baixo. Aí eu falei, não. E passou. E aí eu falei, cara, claro que ninguém vai te dar o dado, sabe? Se o teu treinamento é pra cada 10 pessoas que passam, tu pergunta pra 3 e tu pergunta com esse ânimo, quem é que vai Vai passar rolar, o né? dado pra ti? Não vai rolar. Então tem que ter uma educação do teu time, Uhum. uma educação do teu cliente, com os flyers, com os Treinamento. banners, com a comunicação, treinamento da equipe. Porque se tu quer levar isso a E, sério, é um e, e para trabalho de mim, movimentar. o mais Pode falar. importante de tudo é a prioridade do gestor ou do dono ali. Quando ele quer fazer isso, quando ele vai treinar a equipe, ele vai colocar a gente engajada, ele vai fazer esses avisos, esses banners, para poder fazer a captação de dados. Então, reter cliente é identificar, é tu poder... Claro, reter cliente tem muitas coisas que tem que fazer, só que antes de qualquer coisa que tu quer fazer, tu precisa identificar. Se não Sim. identificou, imagina, isso às vezes acontece. Tu vai fazer uma campanha, e aí outra coisa que a gente vai acabar entrando aqui, eu acho que faz sentido a gente falar que reter cliente não é só mandar mensagem de não sei quanto tempo que não volta. Mas beleza. Vamos só falar que reter, a gente vai fazer uma campanha de cliente que fez, sei lá, 3 meses que não volta. E às vezes não faz 3 meses que não volta. Ele estava ontem na loja, só não foi identificado. E aí tu manda uma mensagem de, faz 3 meses que não volta, vou te dar um desconto aqui, ou vou te mandar um produto, uma oferta ou algo especial aqui, porque é um cliente que está prestes a ficar inativo ou perdido, algo do tipo, que vai fazer uma ação. Cara, não, às vezes só não está identificando direito. Então é isso que tem que ter bastante em voga aqui e deixar bem claro que o ponto de partida de uma boa retenção de cliente é uma boa qualidade na captação dos dados ali, nas informações que tu vai trazer para poder fazer esse trabalho de retenção. Acho bacana tu mencionar isso, vou fazer uma pequena correção, acho, no jeito que se expressou só, porque tu falou assim, o ponto de partida numa boa retenção é tu identificar o cliente. Às vezes tu pode ter uma boa retenção, só que tu não sabe, porque tu não consegue medir. Então, se tem um negócio que tem uma qualidade muito Bom boa, ponto. e teu garçom, tu é um restaurante, tua comida é excelente, teu atendimento é de primeira, teu ambiente é bacana. Pode que a tua retenção já seja boa por natureza, só que tu não tem a capacidade de medir ela se tu não identificar. Então, se tu quiser falar de uma boa estratégia de retenção, aí a gente começa a diferenciar o que é uma retenção passiva de ativa, que é o que a gente tava. Tem um outro papo aí de bater aqui sobre isso. Sim. Mas se tu quer fazer retenção ativa, tu quer melhorar ativamente tua retenção, começa-se em identificação. Porque, claro, tu pode ter uma retenção passiva, uma quantidade das pessoas vão voltar no teu negócio, naturalmente, por ele ser bom, ou por eles terem gostado, por precisar do teu negócio, mesmo que ele não goste, ele pode ter que ir com frequência. Porque é a única opção que tem. Se tu é o único mercadinho da cidade, eu posso te odiar. Mas eu tenho que comprar arroz. Então eu vou seguir indo e a tua retenção vai ser boa. O atendimento não é bom, coisa, mas só tem o arroz lá, só tá o mais próximo, o mais perto ali, eu acabo comprando. Assim. Exatamente. Então tem essa diferença. Agora, claro, se tu quer fazer uma estratégia ativa de retenção, tem que se preocupar com identificar o cliente e tem que ser uma prioridade para o gestor. Se o gestor não tiver como prioridade, o time não vai fazer, o cliente não vai dar o dado. Mas se o gestor tiver prioridade, sempre tem como. A gente chegou a ter padaria como cliente nosso, registrando 150, 200 compras por dia identificadas. Então, o argumento de que não dá tempo porque tem fila, não cola. Esse argumento não cola. Não dá tempo porque não tem vontade, porque não tem prioridade, porque não tem organização, não educa o tempo suficiente. Eu acho que prioridade é o principal. Se o gestor não comprou a ideia, não comprou o projeto, é que nem ver. Olha o tamanho, Decathlon. Olha o tamanho, quantas unidades. Dava para ver que estava todo mundo falando a mesma coisa. Assim. Então, cara, desde o provador, quando tu entra na loja, no provador, no meio dos corredores, eu tenho um monte de fotos disso. Nos corredores, o atendente no final, tá todo mundo com o objetivo de fazer um bom atendimento, mas te identificar ali também. E aí um disclaimer aqui, que tu acabou falando, mas eu quero deixar bem pontuado aqui. É a questão do retenção ativa e retenção passiva. Vamos falar especificamente isso. O que é retenção passiva? Cara, assim, na verdade, esses termos que colocou pra frente fui eu não vi eles em lugar nenhum, mas eu queria deixar claro para as pessoas o seguinte: retenção cliente é manter os clientes ativos, certo? Isso. Uma parte dos teus clientes vai continuar ativo, mesmo que tu não faça nada além de entregar o teu serviço para eles, certo? Então,
Se tu tiver uma qualidade decente, ou tu for a única opção, ou a pessoa não tem por que não comprar de ti, ela vai voltar naturalmente. Ela já Ou voltaria às mesmo vezes porque sem tu é sentir. muito bom mesmo, tu às vezes tem É, um ótimo atendimento, tem uma comida boa, só que não pega dados, não faz nada, isso já vai fazer voltar. ele Então, voltar. pressão. E Mesmo que a eu esteja ativa, mensurando isso, né? exatamente. Pode não estar mensurando, mas a tua retenção pode ser boa porque tu volta lá com frequência porque a comida é boa, o atendimento é bom, o lugar é bom. Eu tô falando de comida aqui porque é sempre um nicho muito prático de dar esse exemplo, né? A gente faz restaurante toda semana, então eu tô usando esse exemplo Sim. como fonte em todos por conta disso, é fácil da pessoa identificar. Agora, e a retenção ativa? Retenção ativa é tudo que tu faz de esforço teu para trazer o cliente de volta. É uma mensagem, é um cashback, é um programa de fidelidade, é um status de cliente VIP. O que que tu faz para incentivar mais pessoas do que voltariam organicamente a seguirem voltando? Porque, claro, se tu tem, sei lá, tu tem 1.000 clientes ativos na tua base, que compraram nos últimos 3 meses, por exemplo. Vamos Uhum. supor que 300 deles voltariam mês que vem sem tu fazer nada. Uhum. Mas tu não quer que só 300 voltem, tu quer que 600 voltem. Uhum. O que que tu vai fazer para incentivar esses outros 300 a mais voltar também? Tu vai criar um Uhum. programa de fidelidade, tu vai mandar mensagem para eles ficarem inativos, tu vai dar um desconto, tu vai dar um cashback, tu vai só ligar para ele e falar, olha, eu tenho aquele produto que tu gosta, que chegou essa semana que tinha acabado, agora eu tenho ele disponível, lembrei de ti. Sim. Então, o que que tu pode fazer? Tem Ativa... aquele caso que até viralizou no Instagram, do cara da pizzaria que liga, ó, ô seu José, eu tô vendo aqui que faz 29 dias que você não compra de mim, eu não quero que você fique 30 dias sem comprar. Eu sei que tu gosta de tal pizza de tal e tal sabor, e eu já tomei como é que é a liberdade de deixar ela no pré-aquecimento. Se tu quiser, é só me falar que em 15 minutinhos tá quentinho na tua mesa. Aí o cara, porra, manda, né? É, Ah, exatamente. aí ele fala, tu tem um CRM? Não, eu só não liguei pra todo mundo, tá todo mundo de férias, tu foi o único que atendeu, então eu tô te mandando. Aí ele foi basicamente isso. Mas o que ele fez? Uma retenção ativa. Ele não Exato. estava medindo, mas ele estava Fazendo um esforço para trazer o cliente de fazendo um volta. esforço para fazer o cliente voltar ali. Esse é um caso emblemático aqui, uma coisa que aconteceu que viralizou ali, que é essa. Cara, eu quero fazer tu voltar de novo. Eu tenho um esforço para fazer isso. Agora, se ele sabe quanto que tá voltando, quanto provavelmente não, porque ele não tá medindo nada disso, né? Mas. Exatamente. E aí, bem, tu quer fazer um esforço para aumentar a tua retenção, né? Então tu tem que fazer alguma coisa para isso. E aí a gente entra também na parte de fatores de influência de retenção, né? O que que influencia a retenção de cliente de um lugar ou não. Boa, boa. E aí, para isso, até a gente está fazendo uma pesquisa, que eu acho que vai ser provavelmente a maior pesquisa do Brasil sobre isso, sobre o que que motiva as pessoas a seguirem comprando do mesmo lugar, a escolher um lugar e não o outro. Então a gente tem que Uhum. entender o que que são esses motivadores de recompra, o que que é o motivador para a pessoa escolher comprar de ti e não do teu concorrente, o que que é o motivador para a pessoa se sentir leal ao teu negócio, que aí depois a gente pode falar um pouco também da diferença entre retenção e lealdade. Uhum. Mas o que que são os fatores de influência na retenção de clientes? Assim, a pesquisa está em andamento, mas eu posso te deixar claro já que a qualidade da tua entrega, tu entregar mais do que a pessoa espera, é definitivamente um fator claro de retenção. Então, antes de tu mandar qualquer mensagem, dar qualquer desconto, tu tem que entregar um serviço com uma qualidade que seja pelo menos igual ou superior ao que o cliente espera de ti. Uhum. Entende? Claro que, por exemplo, o que eu quero dizer com a qualidade que o cliente espera de ti? É o que tu se propõe a entregar. Pegando um restaurante novo. Se eu vou num restaurante que me cobra R$ 8 o prato feito, eu não espero que essa comida seja incrível. Eu espero que ela seja, talvez, rápida e barata. Uhum. Então, se o cara for ali e me entregar a comida meia hora depois, eu vou ficar puto. Porque o que eu quero naquele momento é agilidade e Uhum. preço, certo? Uhum. Se de repente eu for lá amanhã e foi de R$ 8 para R$ 12, eu vou ficar puto. É R$ 4 de diferença, mas o Uhum. propósito daquele restaurante era ser um lugar barato. Então eu rompi a expectativa do meu cliente nesse ponto. Sim. Certo? Agora, eu tenho um sushi que eu vou lá. Eu gasto R$ 500 por noite num casal. Eu não quero que essa comida venha necessariamente rápida ou seja barata. Se esse sushi aumentar R$ 4 o preço, não me importa se aumentou R$ 4 o preço ou diminuiu R$ 4 o preço. 500 para 508, bro, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença. Agora, se essa comida vier ruim, meu amigo, Aí nunca entende? Então, mais assim, volta. então tu tem que entender o que, que o teu cliente espera de ti. Pra que, que ele vai no teu negócio? Quem que é o teu cliente? E não é porque tu vende comida que o cliente vai para comer, ele vai para resolver um problema. Eu quero comer rápido, eu quero comer barato, eu quero comer bem, eu quero comer uma comida que eu nunca comi antes na minha vida. O que, Uhum. que o teu cliente espera de ti? Tu tem que entregar isso, o que ele Uhum. espera, certo? Outra coisa que influencia muito a retenção de cliente, tem que ser fácil comprar de ti. Não, eu tenho um restaurante que eu gosto muito, mas eles só aceitam dinheiro. Não vou, Uhum. entende? Quem é que anda com dinheiro, por exemplo? É um Hoje exemplo em meio dia. tosco, Uhum. mas acontece esse tipo de coisa. Então, Quanto ficar mais tu longe da minha casa. facilita,
quanto mais tu facilita a vida do cliente em rapidez de atendimento, hoje as lojas virtuais, tu não pode ir lá, mas tu liga para... E aí, hoje também no mercado de varejo, a gente tem ido bastante palestra e coisas por causa até da CAT, que a gente participa aqui em Florianópolis, da CAT, então a gente vê que tem muita coisa acontecendo em várias empresas grandes, que é, cara, eu quero facilitar a entrega do meu produto, a facilitar a venda do meu cliente. Então, eu vou comprar online, eu vou comprar no físico, mas pagar online, para receber depois porque não tinha na loja física, ou eu vou comprar na loja física para pegar daqui a 1 hora, comprar no online para pegar daqui a 1 hora na loja física, coisas do tipo. Então, essas facilidades, quanto mais tu facilita a vida do cliente, eu estava até numa discussão esses dias numa empresa que está fazendo serviço, e a gente dizia, tá, o que a gente pode fazer para melhorar aqui a qualidade da nossa entrega, coisa porque a gente não consegue mais baixar preço, coisa, mas tem muita concorrência. Eu disse, cara, vamos deixar a vida do nosso cliente mais fácil, seja muito fácil o nosso cliente pedir da gente, deixar mais rápido as respostas, o que a gente pode automatizar de coisas para que ele peça já venha algo mais rápido, porque se ele tiver que fazer isso na outra demorar um pouco a mais, às vezes vai ganhar porque a gente entregou algo mais rápido, um orçamento mais rápido, em algum clique já consiga levar e comprar. Isso era para uma indústria. Então, assim, facilita a vida do teu cliente, porque a vida da maioria das pessoas está cada vez mais difícil fazer as coisas, cada vez com menos tempo. Se tu facilitar o teu processo de compra, se facilitar a forma como o teu cliente vai adquirir teu produto, cara, tu já vai estar na frente de muita gente que não está pensando nisso. Então é isso que tu falou. Facilitar a vida do cliente, facilitar a compra dele, já aumenta a retenção. Exatamente. Aí tem um caso até que tava falando disso do misturando o online com o offline no varejo. Veio um exemplo aqui que eu tava lembrando. Quando eu fui comprar agora, faz uns meses, minha aliança de noivado com a minha noiva. Aí a gente tava no shopping na Vivara, a gente vai comprar junto. Só que a minha noiva ia viajar para outro país. Daria 3 dias. E aí a gente escolheu a aliança e a moça falou: Olha, o número dela eu tenho, mas o teu eu não tenho aqui. E normalmente a gente vende por par. Eu falei, não, então deixa eu procurar aqui alguma outra loja, que a gente queria ponto de entrega, queria já resolver isso agora e tal. Aí a moça falou, não, faz o seguinte então, por que ela não leva dela, já que ela vai viajar, agora tu paga? Eu tenho a tua em São Paulo. Tu me deixa pago, eu te dou desconto pra te me deixar pago agora. E eu te mando um WhatsApp assim que chegar aqui na loja. Tu vem no shopping com frequência? Eu falei, eu vou no shopping pelo menos uma vez por semana pra passar do E shopping. ela ia só viajar e tu ia ficar. E eu ia ficar. Pra poder pegar depois. Ela falou, então faz o seguinte, ela leva dela agora, e quando chegar a tua aqui, eu te mando um WhatsApp e tu vem buscar, já que tu passa toda semana no shopping, e eu te dou 10% de desconto pela demora. Cara, fechou? Eu não preciso ir em outro lugar, eu não preciso mais buscar. Eu gostei desse modelo. Ali, imagina, quanto tempo tu ia perder a mais para ir, mesmo se estivesse no shopping. Tu ia perder mais 1 hora, provavelmente, ou meia hora em outro lugar para tentar achar uma aliança que tu ia gostar. Então já ia perder meia hora, cara. Exato. Aí eu falei pra ela assim, isso, não, mas tem que ver porque a gente não vai dar pra gravar, né? Aí eu perdi pra ela, porque, pô, gravação da aliança, então ela falou, não, mas geralmente a gente não recomenda gravar nos primeiros meses, porque pode ter mudança de tamanho e tudo mais. Então faz o seguinte, vocês usam a aliança por uns 6 meses, quando é que vocês voltam pro Brasil? Não, daqui a 6 meses estão os dois de volta. Então vocês usam, vê se tá tudo certo, quando vocês voltarem eu faço a gravação gratuita pra vocês, porque vocês vão ter certeza que o tamanho não mudou, que ficou com bom encaixe e tudo certo. Imagina. Falei, tirou todas as objeções do caminho. Tirou todas as objeções. Tá, vai lá, passa o cartão, pega aqui, vai. Vamos resolver isso. Essa queria vender mesmo, nossa. Queria vender. É facilitar. É isso que tu falou, facilitar. Entender. Isso é uma coisa que tu falou que eu acho legal. É entender o cliente. Ela sabia, ela foi, tá, por que não quer levar agora? Então, vai viajar. Beleza, então, e buscar formas que, às vezes, além de entender, tu tem que ter, quando tem, às vezes, uma empresa muito grande, algo do tipo, tu tem que ter essa liberdade de fazer esse tipo de coisa, como ela fez, e também ter um bom treinamento, algo para isso. Mas, cara, é isso, é entender o cliente e trabalhar para aquele cliente. Isso é uma coisa que a gente vem falando cada vez mais. Antes a gente fazia muito clusters de grupos de clientes para, eu tenho aqui, eu vou separar minha base em 5 grupos e vou tratar, eu tenho 5 clientes diferentes. Não, tem 10 mil clientes diferentes. Cada cliente é único, cada cliente está passando por uma situação única. E entender... Por uma história única, né? Uma história única. Como tu falou, cara, tu tem 5 grupos de clientes onde a esposa vai viajar, a noiva vai viajar 3 dias depois. Não existe isso. E aí entender esses casos, conseguir agir dessa forma, que eu acho que é a maneira mais incrível.
personalizada a ponto do cliente, não do grupo. Então, Sim. cada vez mais está sendo feito E aí vem e um faz outro um resultado ponto, que é um legal. outro fator de relevância, ali de influência na retenção, que é essa parte do relacionamento, né? A pessoa sentir que ela é tratada de maneira única e que ela tem um relacionamento próximo com a empresa, onde a gente começa a Hum, entrar. Agora, assim, quando a gente fala em relacionamento próximo, tu falar com o cliente de maneira que seja contextualizada para ele, falar hum, com ele de forma que seja relevante para aquela pessoa, tratar ele bem, individualmente. hum. Porque se a gente começa a confundir conversar com o cliente com spamar o cliente, aí tu cruza a linha e vira um chato. Sim. Então, tem que ter cuidado com isso. Quando eu falo que tu tem que se relacionar com o teu cliente, eu tô falando que tu tem que entender o que ele quer, mandar mensagem que faça sentido para ele, conversar com ele, oferecer as coisas que sejam contextualizadas para ele. Não tô falando pra te pegar a tua base toda e mandar 3 e-mails por semana para todo mundo. Não é isso que eu tô falando. Não, Nossa, teve uma vez, chegou um cliente aqui, que eu sou responsável pela parte comercial e de marketing do Kevin. Então, teve um cliente que chegou e, e disse, olha, isso é o que eu faço e é o que funciona. Ele mandava e-mail todo dia para toda a base. Basicamente isso. Talvez ele tenha explicou que tinha alguns clusters, então ele talvez não enviasse o mesmo e-mail para toda a base todo dia, mas todo cliente recebia um e-mail todo dia. E aí, para ele funcionava, ele dizia que tinha uma base gigantesca de clientes e aquilo gerava, sei lá, só o e-mail gerava tipo 10% do faturamento dele, era acho 100 mil reais no mês, algo do tipo. E ele era gerente de marketing, era gestor de marketing. Ele falou, não tem como desligar isso do dia para noite e coisa. Eu falei, não faz isso também, se está falando que funcionando, vamos deixar, mas aos poucos começar a mudar e criar estratégias diferentes, até às vezes canais diferentes, não só e-mail. Pô, vamos tentar agora um canal WhatsApp, um SMS, só que de forma correta, não estressando esse canal e beleza, vou enviar WhatsApp todo dia ou SMS todo dia para todo mundo. Não faz isso. Mas beleza, Exato. e-mail estava funcionando para ele. Teoricamente, eu acredito que dava para fazer algo bem mais inteligente, mas é isso, é pensar em canais e coisas e não estressar, porque ali provavelmente a taxa de opt-out dele não chegou a chegar nesse ponto, deveria ser alta. Se eu, tem empresas que eu recebo e-mail aqui que eu nem abro mais o e-mail. Beleza, eu não dei opt-out ainda, mas chegou na minha caixa, eu nem chego a abrir, eu só arquivo, deleto, porque eu sei que não é um conteúdo para mim. Agora, se às vezes eu recebo é, um SMS dizendo, cara, aquele produto que comprou há X meses provavelmente está acabando, se quiser mais, clica aqui e compra. Cara, ele sabe quando eu comprei, sabe quando que está acabando, provavelmente eu preciso de mais. É Então, contextualizado para ti, né? É um conteúdo que faz sentido para ti. exato, exato. Então, essas são as grandes diferenças. Mas, Gabriel, Exatamente. vai lá, manda. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, mas eu vou deixar tu continuar para depois eu volto nela. Não, eu estava tentando encerrar esse ponto só dos fatores de influência na retenção, quero deixar claro para as pessoas essas questões, que se teu serviço é difícil de comprar e a tua qualidade não entrega o que o cliente espera de ti, não tem estratégia de retenção ativa que vai deixar a tua retenção boa. Não adianta tu dar desconto, não adianta tu dar programa de fidelidade, não adianta tu mandar mensagem, não tem o que tu fazer se o teu produto não satisfaz o teu cliente. Uhum, Então, aí entra o papel de tu saber se o teu produto está satisfazendo o teu cliente ou não e ter métrica de satisfação, medir teu uhum, NPS, fazer formulário de opinião, uhum, perguntar pro teu cliente o que ele está achando, o que ele está gostando, conhecer. Mas tu tem que garantir que o que tu entrega agrega valor pro teu cliente e é o que o teu cliente espera de ti. Porque senão uhum, não tem como tu melhorar tua retenção ativa se o teu cliente não tem de ti o que ele espera ter. Aí tu pode dar o uhum, desconto que tu for. Se eu for no estabelecimento, tiver uma experiência negativa, não gostei, fui maltratado, não é 10% de desconto que vai me trazer de volta, entende? sim. Para esse cara me conseguir uma outra chance minha, ele vai ter que fazer alguma coisa muito fora da curva para me trazer de volta. Então, Não é. agora não, eu fui no restaurante que eu gostei, pô, foi bacana, o atendimento foi bom. Só que eu não voltei mais porque ninguém nunca mais me convidou, não cruzei. E aí agora eu recebi um e-mail para mim voltar lá e eu tenho 15 reais de desconto. Eu não vou voltar por causa dos 15 reais, eu vou voltar porque o lugar era bom e acontece que eu tenho 15 reais. Sim. Mas não é os 15 reais que me levam de volta. O que me leva de volta é que o lugar era bom. Os 15 Uhum. reais é só um incentivo extra, é só um, pô, eu vou lá porque já que é bom e eu tenho 15 reais, eu vou Sim. gastar lá. Mas se E não, aí não até, adianta. e até aquela ideia das mensagens que a gente faz aqui funciona muito em clientes que estão ativos, mas que já passaram do período de recompra dele de um lembrete. Às vezes não é que o cliente não vai comprar mais de ti, mas aquele cliente está no período que ele compra de 15 em 15 dias e passou 20 dias que ele não comprou, algo do tipo, às vezes é algum incentivo, algo do tipo, mas às vezes é só um lembrete. Então, Uhum. principalmente em início de jornada.
um cliente tocar, tu adquiriu agora, tu sabe que a média dos meus clientes compram em tanto tempo, tu começar a estar um pouco mais presente com comunicações, com aquela retenção ativa que a gente comentou, de ele fazer mensagens, entrar em contato, para estimular esse cliente a virar um cliente mais Regular. regular, exato. Então, Uhum. tem estratégias, tem mensagens, tem coisas que dá para fazer para isso. Para transformar um novo cliente em um cliente regular através de estratégia de retenção, através de mensagens. Então, isso é uma outra forma. E E nem nem sempre é sempre desconto. precisa. Geralmente, para um cliente novo, nem sempre é desconto. A maioria Isso que das eu vezes não é desconto, é mais lembrete. Isso que eu ia falar, às vezes, e não só lembrete, às vezes também, por exemplo, se tu vai num lugar, certo? Aí tu foi lá numa loja de roupa, por exemplo, comprou roupa lá pela primeira vez, ontem, tu comprou uma camiseta. Aí, uns 3 dias depois de comprar a camiseta, uma atendente escreveu: Ô Vini, tu passou aqui na loja ontem, tu comprou 3 dias atrás, e tu comprou uma camiseta tal e tal, preta. Como é que foi? Tu já usou? Ficou confortável? Tu gostou da marca? Tu gostou de como ela caiu em ti? E tu vai responder ou não essa mensagem. Talvez tu responda e a conversa fala: não gostei disso, gostei daquilo, tal, tal, tal. Ou talvez tu não responda. Uhum. Mas vai ficar na tua cabeça: essa marca se preocupa como eu me importo, como eu percebo o produto dela. Ela veio atrás disso. Então gera um engajamento ali. E às vezes a ausência de resposta não é negativa. O que importa não é o que o cliente te responde, é o que ele sente quando ele lê a tua mensagem. Uhum. Então, se tu mandou uma mensagem e o sentimento que essa mensagem gera no cliente é: pô, essa marca se importa comigo, essa marca está prestando atenção no que eu faço, eles estão tentando fazer um serviço de melhor valor. Quando eu for comprar a camiseta de novo, isso vai me lembrando. E aí, claro, eu posso dar essa oportunidade de feedback no começo da jornada, para te me dar a tua opinião, a tua satisfação, para criar uma relação contigo, criar um relacionamento ali. E aí, quando já fizer uns 3 meses, 2 meses que não compra, eu posso te mandar um lembrete: pô, Vini, tu comprou a camiseta 3 meses atrás, tá precisando de um jeans pra combinar com ela? Tu quer que eu te mande umas fotos por aqui pra te já poder dar uma olhada no catálogo novo que chegou pra gente? Uhum. Então, eu tô contextualizando com a tua compra anterior, eu não esqueci de ti, te fazendo uma oferta baseada nos produtos que chegaram agora e te lembrando que tem que comprar de novo, mas eu não tô te oferecendo desconto pra isso, entende? Eu tô contextualizando a tua E jornada. ainda vinculando com o produto anterior que comprou. Então tu consegue fazer esse tipo de coisa e aí tu se sente único, tu se sente: pô, essa marca olha pra mim, ela me oferece coisas que são pra mim. É diferente tu ter essa conversa do que tu ter um e-mail de nova coleção, 10 modelos de jeans que chegaram esse mês. É completamente diferente. E manda para todo mundo. É outra coisa, é outra coisa. E isso Então, aí, é claro, não é o objetivo desse podcast aí, mas hoje a gente está já em 2023, é a época das IAs, e hoje a IA ajuda bastante nisso também, né? A gente ajuda. até aqui na Kelly tá fazendo uns testes com alguns clientes, tá dando um resultado bem legal, que é isso. Cara, eu pegar o contexto do que esse cliente já comprou, o que eu tenho de produto e criar uma mensagem personalizada para ele. Então, Exato. no momento certo e com a comunicação para aquele cliente, voltando ali o que a gente falou aqui no podcast. Em vez de fazer clusters, fazer conversas pro cliente, para aquela pessoa, o histórico dela, por que ela fez contigo, o engajamento que ela teve contigo com a tua marca. E não a Fernanda ou o Felipe que tem o mesmo, tá dentro do mesmo cluster, mas não compraram os produtos, não estão comigo, entendeu? E não estão no mesmo Sim. tempo de compra. Então é isso, criar mensagens. E aí, claro, tem várias formas de facilitar isso. CRM é muito importante para a gente poder fazer isso. Então não tem como negar. Só que hoje em dia, com o adendo das inteligências artificiais, a gente consegue até personalizar as mensagens, as coisas para aquele cliente. Isso tem dado, a gente está testando aqui, vai começar a fazer rollout aqui para o resto da base, mas tem dado um resultado bem legal, né, Gabriel? É cada vez mais esse caminho de tratar o indivíduo com a individualidade que ele merece. Né? Exato. É muito E difícil. usar a tecnologia para isso, né? Não Usar, usar a a tecnologia para ideia. isso, porque se tu pegar, por exemplo, o que motiva ainda as pessoas a preferirem, às vezes, uma loja de bairro que um grande player, um player corporate gigante? Muitas vezes é esse trato. É quando tu vai na verdureira do teu bairro, o cara te chama pelo nome, tu sabe o que ele faz, tu sabe daqui vem aquele produto. Então, é essa proximidade. E agora que a tecnologia, a gente está conseguindo trazer essa proximidade em escala, né? Porque a gente está conseguindo usar a tecnologia para, às vezes, entender melhor o cliente, entender melhor o momento de cada um, mas uma bandeira que aqui na Kev a gente levanta muito é de não perder a humanidade nesse processo. É trazer eficiência para um atendimento padrão humano. E não padronizar tudo para botar simplesmente automatizar tudo e acabou, e botar aquele chatbot quando tu quer conversar, te incomoda, não consegue passar da vantagem, e aí tu gera ainda mais frustração, ainda mais problema. Como é que a gente pode usar a tecnologia para que tu dê conta de atender mais clientes com essa atenção que todo mundo merece? Porque conforme o teu negócio cresce, invariavelmente tu não consegue dar aquela atenção de que tu dava quando o negócio era pequenininho.
Uhum. Hoje, a Kevin tem um X número de clientes. Quando a gente tiver 300 vezes esse número de clientes, como é que a gente garante que a gente dá esse mesmo nível de atenção que a gente dá hoje para 3.000, 4.000, 5.000 contas? Entende? Uhum. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, mas a gente tem que cuidar para não cruzar essa linha e tentando usar a tecnologia para ganhar eficiência, perder o toque do atendimento humano, né? Perder essa relação e virar tudo uma coisa superficial. Porque a ideia toda é ter uma troca maior. O cliente ter mais conteúdo, receber uma qualidade maior de atenção, de atendimento, de relacionamento, o cliente ser mais beneficiado por isso, e a marca ser mais beneficiada porque tendo essa relação maior, ela vende mais. Mas que seja um ganha-ganha para os dois. E não uma tecnologia que só favorece a marca, que automatiza tudo, e o cliente fica lá refém de que só fala com o robô, não consegue passar as etapas, não consegue um suporte, não consegue uma ajuda, que é um inferno. Só ganha, só traz tecnologia, não, vou trazer tecnologia só para diminuir o tempo ou diminuir o time de pessoas, economizado lá da empresa, e a pessoa até chegar e ter uma resposta e conseguir, porque hoje muita chatbot, a gente fala, muitos bots ali, tem as mensagens padrões, nunca chega, às vezes, na resposta que tu quer, e aí, às vezes, tu automatiza muito isso, diminui o time de atendimento e não tem gente suficiente para atender aquela demanda e fica demorando isso. Isso já aconteceu comigo algumas vezes e isso mancha muito a marca. E eu lembro de algumas aqui, não vou citar nomes, mas que só de lembrar já me dá uma raiva. Mas enfim. Exatamente. E aí, é isso que você estava falando. Tu falou uma coisa que eu acho que é bem importante. É usar, aqui na Kevin, a gente tem que usar a tecnologia para aumentar a qualidade e não usar a tecnologia necessariamente para reduzir custo. Uhum. Porque redução de custo invariavelmente vai acabar fazendo esse trabalho. Se tu focar em tecnologia só para automatizar, só para reduzir custo, tu vai acabar afetando a qualidade da tua relação com o teu cliente. Agora, tu pode pensar em manter o mesmo time, o mesmo investimento que tu já tem, mas como trazer mais qualidade para essa relação. Talvez tu já tenha um time de atenção que dá conta de falar com 100 clientes, de 10 pessoas que dá conta de falar com 100 clientes, mas tu não consegue chamar pelos nomes e mencionar o último produto que eles compraram. Tu pode usar a tecnologia para te dizer o que cada uma dessas pessoas comprou pela última vez, mas seguir falando com elas de forma humana. Então tu aumenta a profundidade e a qualidade desse relacionamento usando a tecnologia. Nisso que a gente acredita aqui, fazer um relacionamento cada vez mais benéfico para ambos os lados, né? Uma conversa que seja boa para todo mundo. E isso que tu comentou é importante. Usar tecnologia e as pessoas em conjunto para se ajudar. Porque é aquilo, às vezes tu não vai conseguir, tu tá com uma base de 10 mil clientes, vamos chutar aqui. Tu não vai conseguir lembrar aquilo que tu falou, de todas as pessoas que compraram há 3 dias atrás para mandar aquela mensagem. E nem de qual produto. Mas se usar tecnologia para te entregar, ó, essa pessoa comprou tal coisa, entra em tal contato, agora já fez 60 dias, e dar essas informações para as pessoas, para ela, de forma mais rápida, e sim, ganha tempo, diminui ali custos, só que tu tá sendo de forma humana, é uma pessoa que está falando contigo, e tu está respondendo direto para aquela pessoa que já tem todas as informações, não tem que perder, às vezes, cara, se eu tivesse fazer isso manualmente, um atendente, eu ia conseguir fazer isso, vou pensar aqui, para 15 pessoas dentro de um dia. E às vezes, com isso, a tecnologia te auxiliando a fazer esse trabalho, para entregar as informações para tu fazer esse. E às vezes até fazer o primeiro contato, dependendo da questão, a própria tecnologia fazer o primeiro contato, mas quando vir a resposta, um humano responder. E ali, em vez de fazer para 15, poder fazer para 100, 150, isso vai aumentar 10 vezes. Sim, é um aumento de produtividade, vai diminuir custo, mas com a intenção de tu gerar uma conexão, um relacionamento melhor. E não pensando, usando tecnologia que hoje a retenção, na verdade, do atendimento, é muito usado para atendimento, né? O chatbot de atendimento. Coloca lá em um monte de robô e não te leva. Isso não é. Agora, tu, principalmente de forma ativa, tu entrar em contato com o cliente baseado no histórico dele e, às vezes, analisar esse histórico manualmente na mão é muito difícil. Aí tem ferramentas CRMs aí bem completas. A própria Kevin é um grande exemplo disso, que vai entregar os dados ali na mão do teu vendedor para entrar em contato com os clientes ou no time de atendimento para entrar em contato com o cliente para realmente engajar e reter tua base. E claro, Inclusive, voltando lá, aumentar aquele nosso LTV. Exatamente. Inclusive, nisso que você estava falando, a gente estava falando desses fatores de influência da retenção, né? E Uhum. aí eu falei da facilidade de compra, da qualidade do relacionamento. Aí tem vários fatores que a gente estava avaliando na nossa pesquisa e esse era um dos 3 principais ali que apareceram. Agora, quando a gente fala em motivos para se evitar uma empresa, engraçado que relacionamento é um motivo maior para se evitar uma empresa do que qualidade. Ou seja, quando tu fala de o que faz tu não voltar em uma empresa, tu fala assim, essa empresa eu não quero voltar. Não é tu dizer, nessa empresa eu volto com frequência. O que faz tu querer fazer esforço para não ir lá? Não ir Alguém te mais. fala, alguém te convida para ir, vamos em tal lugar, tu fala, não, aí eu não vou. Isso, um fator maior para incentivar tu ter essa recusa ao relacionamento.
Esse repúdio à empresa, dizendo assim? Esse repúdio à empresa é maior a parte de relacionamento do que da qualidade. Ou seja, tu tem maior tolerância a baixa qualidade do que tolerância a um mau relacionamento. Uhum. E isso é muito interessante, né? Porque aí tu pode pensar pra ti agora. Que deve ter muitas vezes que tu pensa que tem uma qualidade mais ou menos, que tu fala, não vou deixar de lá por causa disso. Agora, igual tu falou, aquelas empresas que tem um atendimento ali automatizado, que tu lembrou e não quis citar o nome, essas tu repudia, essas tu não quer. Nossa senhora. Ou quando tu vai. Cara, quem nunca foi num restaurante e aí questionou um item da conta e o cara falou, não, isso aí tu consumiu mesmo e tu que não lembra. E fica aquela coisa de tá mentindo pra mim, o cara não acredita em ti, um problema de confiança. Uhum. Quando tu sente esse sentimento de que a marca tá sendo desonesta comigo de alguma forma. Isso é um evitador de empresa, te causa uma repulsa incrível, é muito difícil de superar. Então, assim, aquele mantra de cliente tem sempre razão, eu não concordo necessariamente, mas tenha muito cuidado para não gerar esse atrito onde gera um sentimento do cliente que tu está sendo desonesto com ele. Porque se o cliente sentir que tu está sendo desonesto com ele, ele provavelmente não vai voltar mais. É um dos principais motivos para o cliente não voltar na tua empresa. Porque eu sempre falo que eu gosto de entender por que as pessoas fazem as coisas, mas eu gosto de entender por que as pessoas não fazem as coisas. Então, eu gosto de pesquisar como é que os clientes estão gostando do meu produto, pesquisa satisfação, se ele está vindo, como é que está o NPS dele, se ele está gostando do produto. Mas eu também gosto de mandar mensagem pro cara que está 6 meses, um ano sem comprar, perguntando, tu não compra de mim há 6 meses, tu pode me dizer por quê? Tu pode responder esse formulário e me perguntar por que tu não, me dizer por que tu não compra? Claro, a taxa de quem responde o formulário de não compra é muito menor do que a de formulário de satisfação, porque já é uma base desengajada. Mas se tu tiver de cada 100 pessoas que não compram mais de ti, 5 te disser por que tu não compra, tu vai ter uma série de objeções para trabalhar em cima e poder resolver pra evitar aquilo. novas percas, né? Para evitar novas evitar perdas. que em novos clientes, porque às vezes desses 5, vamos pensar aí que tu tem 20 respostas, vamos dizer assim. Ali vão ter algumas, provavelmente são a mesma. Então, tu já Exato. vai saber que numa amostra ali de 5 de 100, provavelmente boa parte deles foi perto de algumas que se repetiu. Então, tu Exato. evitando isso, tu pode diminuir esse 100 que tu perde por um período, sei lá, a cada um mês, para 50. E às vezes 2, 3 daqueles lá responderam a mesma coisa. Então, tu entender o motivo, por que uma pessoa deixa de comprar de ti, às vezes é o atendimento, como tu falou, na maioria dos casos, um mau atendimento é um dos grandes motivos para deixar um cliente ir numa empresa, e isso é o que está sendo mostrado previamente na pesquisa que a gente está rodando. Se ainda não preencheu a pesquisa também, entra no nosso Instagram, não sei exatamente quando vai sair esse podcast, mas está rolando uma pesquisa sobre os motivadores de retenção de clientes, então ele não participou, vai no nosso Instagram, tem um link na nossa bio, preenche, e a gente está fazendo uma pesquisa bem grande justamente para definir isso. Quais são os critérios, o que é levado em consideração para o cliente, para ser um cliente fiel, para ser retido com uma empresa, e quem não é. Quais são os motivos que a gente gera repúdio, como a gente falou aqui, né? Então, se não preencheu ainda, está escutando esse podcast, vai lá se estiver ativo ainda, vai lá no nosso Instagram e preenche. Gabriel, uma pergunta, não sei se para finalizar aqui, mas para a gente já indo pro final. Que negócio, a gente falou lá no começo de alguns negócios que tem retenção, outros não. Que negócios, vamos discutir agora um pouco aqui, quais são os negócios que têm retenção ou que deveriam pensar em retenção? Quando a gente pensa em reter cliente, retenção de clientes, para quais negócios geralmente a gente está olhando e para quais não? O que faz sentido e o que não? Cara, pra ser sincero, eu acho que faz sentido para tanto negócio que eu acho que é mais fácil estar os que não fazem sentido do que os que fazem. Mas vamos lá, para tentar fazer um resumo objetivo e tentar responder a tua pergunta. Faz sentido olhar para retenção se teu cliente compra de ti mais de uma vez ao longo da vida e tu quer que ele siga comprando mais de uma vez de ti ao longo da vida. Então, tu vai falar de mecânica de carro. Tu quer que o teu cliente escolha tu como principal mecânico, não quer que ele diversifique entre vários mecânicos. Padaria, tu quer que teu cliente te escolha sobre as outras padarias e vá quase todo dia ali. Loja de roupa, comércio no geral, varejo de eletrônico, celular. Com certeza, Vini, te conhecendo, tu só compra celular da Apple, tu é um cliente retido da Apple. Eu só compro celular da Samsung. Assim, eu não faço mais pesquisa fora da Samsung quando eu vou comprar um celular, entende? Eu gosto do celular dele, aparece celular novo, eu não busco o melhor celular, tal. Eu busco lançamento de Samsung, e aí eu vou ver o que tem ali. E é isso. Então, eletrônico, pneu de carro, tudo que faz sentido a pessoa comprar de ti mais de uma vez e que tu se preocupa se ele vai escolher você ou a concorrência na próxima compra dele, vale a pena olhar para retenção. Se quando o cliente compra de ti hoje e tu pensar assim, pô, se esse cliente escolher meu concorrente na próxima compra dele, isso é um problema para mim,
vale a pena pensar em retenção? Quando é que não vale a pena pensar em retenção? Sei lá, tu vende vestido de noiva. Tu provavelmente não vende um vestido de noiva pensando se essa cliente vai comprar a próxima compra dela de um concorrente ou não. Porque A ideia é que ela não precise se casar de novo, né? Tu tá querendo que tu, ela não se separe. né, tu é um corretor residencial, um corretor de imóveis residencial. Provavelmente não vai se preocupar muito com como é que é a tua retenção de negócio, que tu não vai esperar vender 2, 3, 5 casas para a mesma pessoa, mesmo se tu venda para investidores. Mas a maior parte dos corretores residenciais tu vende uma casa uma vez e acabou aquela relação. Aí, claro, tu pode entrar no mercado de indicação e falar, não, eu tenho que prestar um bom serviço porque eu tenho que ter indicações. Mas a indicação é um pouco de meio termo entre retenção e aquisição, porque apesar de indicação dependendo da tua base de clientes, é uma aquisição de cliente novo. Sim. Então, na métrica, é um canal de CAC, é um canal de aquisição, não é um canal de retenção. Exato. Porque tem a ver com o teu cliente estar satisfeito e indicar novas pessoas, e não com ele seguir ativo. Mas aí volta naquele quesito de atendimento, de prestar um bom serviço, algo do tipo, mas quando a gente vai pensar em métrica de retenção, não está retendo aquele mesmo cliente, está usando ele como uma forma Canal de de diminuir o teu CAC. Diminuir o teu Exato. CAC um canal de aquisição, exatamente. Exatamente. Então, eu gosto dessa diferença. Muita gente pergunta pra gente sobre indicação. E a gente é uma empresa focada em retenção. E eu acho que indicação fica nesse meio termo, né? Porque ele depende da tua base de clientes estar satisfeita, então tem um esforço ali de manter teus clientes satisfeitos, fazer um relacionamento e tudo mais, mas ele não é um canal de retenção, ele é um canal de aquisição de novos clientes. Então, todos esses negócios, venda de vestido de noiva, venda de casa, tudo que não faz diferença para ti, se teu cliente vai comprar a próxima compra dele num concorrente, aí é um negócio que realmente não precisa se preocupar tanto assim com retenção. Agora, se quando o cliente comprou de ti hoje, fala assim, não, a próxima compra desse cliente vai ser com um concorrente teu, isso te incomodar, aí tu precisa investir em retenção de cliente. Retenção de cliente. Eu acho que essa é a melhor maneira que eu não sei se tu concorda, mas eu acho que essa é a melhor maneira que eu consigo englobar os negócios, porque é tanto negócio que tem que se preocupar com isso, que fazer uma lista é impossível. Então... E o mais incrível de tudo é que tu me trouxe aqui não seria bem uma terminologia, mas uma forma diferente de explicar isso no meio de todas as conversas que a gente tem aqui com frequência. Essa é nova para mim, vou anotar e vou utilizar essa também. Quais não utilizar essa ideia de eu quero fazer, aquela ideia do share of wallet, né? O quanto que eu quero estar na carteira daquele cliente que é meu cliente, quanto que eu quero que ele consuma de mim, do quanto que ele gasta com aquele produto, aquele serviço que eu tenho, que eu ofereço. Então, exatamente. Estava até lendo esses dias sobre isso. O tema é share of wallet, o quanto tu quer estar do percentual da carteira daquele cliente gasto contigo. A ideia é que ele gaste tudo contigo, né? Daquele produto, daquele serviço já faz. Se ele, no caso, vai na padaria, ele quer que durante o mês tu só vá na tua padaria e não na dos outros, enfim. E aí, principalmente se o teu outro ali, ou o teu concorrente é o que está na próxima esquina ou algo do tipo, e é do mesmo atendimento. Tem aquilo que a gente fala também, né? Tem o cliente que vai numa padaria do bairro ali para consumir, para comprar pão para comer em casa, do dia a dia, mas quando às vezes eu quero, a minha padaria dessa pequena não tem uma estrutura tão legal para às vezes fazer um encontro, um café ou algo do tipo, e aí eu vou em outra. Mas se tu quiser, às vezes, ter um share of wallet maior, talvez tu pode pensar, cara, eu já estou dominando bem esse mercado só entregar o pão para comer em casa. Mas talvez eu vou criar um ambiente ou algo do tipo para... Se eu já tenho uma base de cliente, oferecer um serviço diferente ou algo do tipo para estar participando mais ali dos gastos daquele cliente, ser comigo e não com o concorrente. Isso aí que tu falou da padaria, que eu talvez tenha uma padaria especial, que eu vou de vez em quando, mas eu tenho a padaria do bairro, me puxa um gancho para fazer uma distinção que eu acho relevante da gente marcar aqui. Talvez, para as duas padarias, vamos chamar a padaria chique e a padaria do bairro, tá? Para dar de exemplo. Talvez nas duas padarias tu seja um cliente retido. Tu seja um cliente retido da padaria do bairro e um cliente retido da padaria chique. Mas talvez tu só seja um cliente leal à padaria chique. Entende? Na padaria do bairro, talvez tu vá mais por conveniência, por falta de opção, do que por lealdade. E aí tu ainda seja um cliente retido, pelo fato da conveniência, por precisar ir lá. Eu vou com frequência lá, então, se ele olhar lá no meu gráfico de retenção, eu sou um cliente retido. Eu tô lá várias vezes, né? Isso. Mas talvez tu não tenha um sentimento de lealdade com relação a essa padaria. Isso acontece comigo com um restaurante que tem do lado da minha casa. Do lado, é uma porta que divide a casa comigo. E eu vou ali umas 2, 3 vezes por semana. Só que eu não gosto da comida. Eu não gosto do atendimento. Só que ele é o mais prático e perto pra mim. Então quando eu tô com pressa, é lá que eu vou. É ali que eu vou. Mas se abrisse um outro lugar, no outro lado da rua, um pouquinho melhor, eu trocava sem pensar 2 vezes. Explorasse. Não tinha nem o que falar, era só passar.
Tem um Então, pouco menos. então, nesse questão aqui do lado, eu sou um cliente retido, mas eu não sou leal em absoluto. Eu sou Uhum, completamente desleal a eles. Se eu tiver a oportunidade de trocar, eu vou. E aí tem essa uhum, diferença que eu queria fazer. O que é a diferença entre ser um cliente retido e ser um cliente leal a um lugar, né? Ser um cliente retido é um cliente que tu vai várias vezes. Tu continua ativo, então tu continua indo. Não importa o uhum, motivo que te leva aí. Lealdade tem a ver com sentimento, com tu não querer trocar por outro, com tu recomendar para outras pessoas. Quando tu é uhum, leal a alguém, é porque tu não troca aquela pessoa por qualquer outra pessoa. É porque às uhum, vezes tu faz sacrifícios para manter aquela relação. Então, se eu sou leal a um estabelecimento, tem um sushi que eu gosto muito no Brasil, e eu já não vou com muita frequência, mas eu gosto muito, muito mesmo. Eu vou lá sempre que eu posso. E acho que a penúltima vez que eu fui, tive um mau atendimento, não foi legal. uhum, Se fosse a primeira vez que eu tivesse ido naquele sushi, naquele dia, talvez eu não voltasse. uhum, Mas como eu tenho um sentimento de lealdade, eu tenho uma tendência a tolerar mais erros. uhum. Então, porque eu já gosto, eu já tenho toda uma história, eu sempre sou bem atendido, foi só uma vez, então eu Uhum. vou dar outra chance e vou voltar lá de novo para ver Já se. tem um relacionamento, uma história com aquela marca que é que nem uma amizade. Você tem uma amizade com alguém, coisa, a pessoa pisa numa bola uma vez, mas, cara, é uma amizade de anos ali, aconteceu, cara, normal, acontece. Agora, se é na primeira vez que tu conheceu aquela pessoa, ela já fez algo que não vai de acordo com teus valores, teus princípios, ou foi, enfim, fez alguma Tu já coisa nem que tu não constrói a gostou, relação. nem constrói a relação, exatamente. Tu já fala, pô, na real Então, que essa pessoa aqui não me representa, não curte tanto sim, assim, e já vou interromper por aqui. Então, quando tu tem esse exato. sentimento de lealdade, Uhum, tem justamente a ver assim com isso, com tu tolerar mais os erros, com tu uhum, escolher essa pessoa ao invés de outras, escolher essa marca ao invés de outras, mesmo que tenha, por exemplo, na Samsung e Apple, que é a uhum, nossa troca, a gente tem mais da Apple e eu mais da Samsung. uhum, Às vezes tu pode mostrar um celular da Apple que tem um custo-benefício melhor, uma feature melhor, que na prática, no papel, talvez faça sentido comprar um ou outro. E eu posso ter a mesma coisa, tipo, eu posso falar, não, cara, a Samsung agora lançou uma câmera que, pô, muito mais foda a uhum, câmera. Tem aqui o sim, app, eu posso dar todos os argumentos racionais. Mas uhum, tem um. Chegou num ponto essa tua relação com a marca e a minha relação com a marca, que é muito difícil trocar. O motivo para uhum, troca tem que ser muito grande. Já. sim, Não é só R$ 10 mais barato, 10% mais barato que vai fazer trocar, uma câmera uhum, 10% melhor que vai fazer trocar. Não, tem que. Pra te romper uma relação com uma empresa que tu já é leal, a pisada na bola tem que ser muito grande, ou a vantagem da outra empresa tem que ser muito boa. A uhum, distância, o limiar de troca tem que ser muito grande. Né? uhum. Porque quando o lugar é ruim, tipo aqui, esse restaurante que eu citei que eu não gosto, qualquer outra opção eu vou preferir. Se eu tiver outra opção, eu Se, vou. se eu tiver a oportunidade, eu nem conheço, podem dizer que é ruim. Se puder testar esse outro, eu vou ir porque eu acho melhor. Exato. Então, e é bom que teus clientes sejam retidos e leais. Se tua base é Uhum, toda retida por falta de opção, isso é um momento que o teu estabelecimento está muito sensível. Porque se aparecer outro, uhum, talvez tu perca a tua base toda de cliente de uma hora para outra, porque eles estão ali retidos, mas eles não estão leais a ti. Então tu está uhum. muito à disposição da concorrência, né? Se a tua base de clientes não está leal a Uhum. você. Então é sempre importante tu comparar as tuas métricas de retenção para saber se tu está retendo teus clientes, mas Você tá também vindo com acompanhar frequência? isso, mas também acompanhar as tuas métricas de satisfação para te acompanhar a tua lealdade. Então, são Aí, duas coisas aí, que são aí, relacionadas, mas não são a mesma. exato. Né? Eu gosto. E aí até isso, desculpa interromper aqui, mas a gente esses dias estava discutindo exatamente sobre isso. E aí, e até quem estava lendo um paper falava sobre lealdade e frequência. E aí a gente fez lá no estudo, tava mostrando isso, e eles fizeram meio que uma tabela em 4 quadrantes, onde em cima era a frequência e na lateral aqui era a lealdade. Então podia ter baixa ou alta lealdade e baixa ou alta frequência. Então, a gente Exatamente. tem quatro quadrantes aqui nesse gráfico, digamos assim. A pessoa pode ser baixa lealdade e baixa frequência, alta lealdade e baixa frequência, alta lealdade e alta frequência, ou então baixa lealdade e alta frequência. E cada uma dessas coisas significava uma coisa. Então, se a gente pensar aqui, tentem imaginar aí um gráfico onde tem lealdade e frequência e alta e baixa para cada uma delas, então tem 4 itens. E aí, se eu for falar de alta, no teu caso com um restaurante aí do lado, tu tem alta frequência, mais baixa lealdade. Exatamente. Tu Ex compra aí, tu é um cliente retido, mas não é fiel. E aí vamos pensar exato. que em lealdade lê como fidelidade, se tu é fiel ou não,
e frequência com retenção. Quantas vezes tu compra o volta aí? Então, o teu caso com o restaurante, baixa lealdade, baixa fidelidade aí, só que alta frequência porque ele é fácil para ti consumir. Isso é o que a gente chamou naquele dia de prisioneiros ou infelizes, né? A pessoa até vai, porque é fácil, e aí volta também até o que a gente já falou aqui hoje, que tentar deixar mais fácil ou estar mais perto para poder comprar, mas nem sempre isso quer dizer que o cliente é leal, né? Gosta do teu atendimento e gosta que só porque ele vai várias vezes. Eu acho esse nome, Prisioneiro Infeliz, um nome muito apropriado para como eu me sinto com esse restaurante. Não, sim. Porque tu é obrigado a ir ali, mas enfim, vai porque é o mais fácil que tem, né? Mas é o que tem. Se aparecer qualquer coisa melhor, eu iria. Exatamente. E aí, pensando agora nos outros, pensando agora, já que a gente falou em um desses do quadrante, a gente pensou aqui no baixa lealdade, só que alta frequência, e vamos falar aqui no caso meu com a Apple, que é alta fidelidade, porém baixa frequência. Uhum. Ou seja, eu me considero leal, só que não estou comprando todo mês ou toda semana. Às vezes passa... Hoje eles estão... Uma das estratégias deles é diferenciar nos produtos, né? Porque antigamente eu só tinha o computador. E o computador, eu acho que na vida eu troquei... Estou precisando comprar um novo agora. Só que eu troquei e usei 2 computadores da Apple. Então eu troquei 2 vezes e esse meu último aqui eu acho que está 18 anos. Eu não tenho alta frequência. Eu sou leal porque se eu for trocar, eu tô pensando já em trocar na computador, vou trocar em breve. Só que eu não tô, como a gente falou, eu nem tô pensando em olhar outras marcas. Eu vou comprar um dela. Sim, já tá decidido. Isso, não tem... isso. Né? Eu tô escolhendo entre qual da Apple ali, talvez eu vou comprar. Se eu comprar um R, se eu vou comprar um Pro, mas eu vou comprar o meu próximo computador, vai ser da Apple. Sim, então, não tem muito debate sobre isso. Não, isso não tá nem sendo colocado em questão. Estou sabendo qual é o que eu vou comprar. Eu olhando os lançamentos deles, qual que mais se encaixa no meu perfil e tal. Então eu sou leal, só que eu tenho uma baixa frequência. Eu não compro com tanta frequência. No caso de computador, claro, tem o celular, tem o AirPod, enfim, tem outras coisas porque eles têm mais produtos. Mas mesmo assim, a minha frequência de comprar algo da Apple talvez seja um por ano, um a cada 6, nem chega a ser um a cada 6 meses, mas sei lá, um por ano. Eu tenho uma alta lealdade, só com uma baixa frequência. Então, esse é um outro ponto desses quadrantes, né? Tem o caso onde tem uma alta frequência. Nesse ponto que você tá falando aí, eu vou complementar ele e dar os nomezinhos para as pessoas imaginarem os nomes também, que eu acho divertido. Então, até tem um ponto aí de... Você tá falando que você tem baixa frequência com a Apple. Tem que acompanhar também nos clientes da Apple o que caracteriza a baixa frequência ou não, né? Porque eu tenho minhas dúvidas se um produto por um ano não seria alta frequência para eles. Tem que entender. Que é aquilo que a gente falou lá no começo da nossa conversa. Exatamente. Dependendo do tipo de produto, talvez seja alto, exatamente. Tu tá se categorizando como baixa frequência aí, mas não necessariamente, depende do que eles considerarem lá no corte deles. Mas já dá um exemplo também, nesse mesmo quadrante de baixa frequência e alta lealdade, vem esse sushi que eu comentei que eu vou de vez em quando. O sushi fica no Brasil. Eu moro na Argentina. E quando ele fica no Brasil, ele fica a 1h20 da minha casa. Nossa. Então, assim, pra eu ir lá, não é fácil. Mas sempre que eu vou pro Brasil, eu vou. Eu devo ir pelo menos uma vez por ano. Então, a minha frequência para um sushi, literalmente uma vez por ano, é baixo. Fica bem claro. E aí, o nome desse grupo, quando tu vai poucas vezes, mas tu tem alta lealdade, eles chamam de voluntários comprometidos. Por que voluntários comprometidos? Porque eu tinha tudo para ir em outro lugar. E eu sou comprometido porque eu faço um esforço para ir ali. Isso é esforço, né? É em outro país, quando tu chega no lugar onde geralmente fica, tu ainda tem que dar 1h20 para ir jantar, por exemplo. É um comprometimento. Eu sou definitivamente comprometido àquele lugar. Então eu sou um voluntário comprometido. Eu tô fazendo aquilo por vontade própria, voluntário nesse sentido de que eu não tô fazendo isso porque eu tenho que fazer, eu tinha outras opções. Eu tô fazendo por vontade própria e fazendo um esforço. Eu tô fazendo um esforço por vontade própria. Mesma coisa com a Apple. A Apple é uma empresa de ticket alto. Então, quando tu vai ali comprar, se a tua frequência não é mais alta, não é por falta de vontade de comprar mais coisas da Apple. Tenho certeza que tu gostaria de ter várias coisas da Apple que tu não tem. Que ainda não tem, exatamente. Só que quando tu vai comprar, tu faz um esforço pra ir lá. Então, tu é um voluntário comprometido. Tu poderia optar por comprar as outras coisas que a Apple tem ali de um concorrente mais barato. Só que tu prefere não comprar, esperar tu ter a capacidade de fazer esse esforço pra ir lá e comprar deles. Então, os fones de ouvido que eu estou usando aqui hoje, por exemplo, é um exemplo claro disso. Tem hoje bons fones de ouvido sem fio, coisa que tem uma boa qualidade? Tem. E com um preço muito mais barato, sem dúvida. 1/4 do preço, bem mais barato, mas enfim.
eu queria comprar os AirPods porque esse eu comprei por causa do cancelamento de ruído. Mas tem outros tão bons quanto a Apple na questão de cancelamento de ruído. Para ser sincero, nem acho tão bom o cancelamento de ruído deles. Mas eu comprei deles porque eu sou leal, porque eu já tenho os outros equipamentos e a integração, enfim, eu sou leal a eles. Então, tudo isso me faz querer fazer um esforço para poder comprar um produto mais caro e deles ao invés de comprar de outro. Exatamente. Então, aí a gente tem o voluntário comprometido como oposto ao prisioneiro infeliz, né? Enquanto o prisioneiro infeliz é alta frequência, baixa lealdade, o voluntário comprometido é alta lealdade, baixa frequência. Vamos falar, então, de completamente oposto esses dois, né? Agora vamos falar dos extremos, Vini. O bom, bom, ruim, ruim. Vamos falar primeiro do bom, bom, do alta lealdade com alta frequência. Que são o que a gente chama é o sonho de todo mundo, né? Alta lealdade, alta frequência. O cara te ama e ainda vai com frequência. Como tu falou, talvez eu seja um da Apple, assim, que depende do que é considerado alta frequência para eles, né? Mas, sim, vamos falar aí do caso mais maravilhoso de todos. Alta frequência e alta frequência, gasta bastante com a gente. E alta fidelidade, ama a gente também. Indica, fala bem, recomenda. É isso que a gente quer. É o que todo mundo quer e é o que a Kev vem como visão para fornecer para as empresas, né? Porque quando tu pensa em como é que a gente nasceu, a gente não é um automatizador de mensagem ou gerador de desconto. A gente tem programa de opinião, a gente tem inbox, a gente tem ali a parte de captar dados do cliente. Por quê? Porque a gente quer ajudar as empresas a fornecer um serviço melhor. Porque elas fornecendo um serviço melhor, elas vão gerar mais lealdade, vão gerar esse sentimento de bem-estar com a empresa. E a gente quer ajudar eles a dar uns descontinhos, mandar umas mensagens e tudo mais, porque a gente quer que as pessoas venham com maior frequência. Então o que a Kevin faz é justamente tentar otimizar essas duas verticais, né? E aumentar o número de clientes teu nesse quadrante de alta lealdade e alta frequência. Resumiu a Kevin aí de forma impecável. A gente quer fazer com que tenha alta frequência e alta lealdade junto no mix de soluções que a gente entrega aqui. É isso, né? Basicamente, fazer com que os clientes tenham alta lealdade e alta frequência. Claro que aí vai depender do dono do negócio, do gestor, de querer estar disposto para fazer isso, né? Porque a gente vem diferentes clientes com diferentes objetivos da plataforma. Tem cliente nosso aqui que só quer gerar desconto e mandar mensagem, que seja tudo automático, não quer dar atenção e acabou porque não quer ter trabalho. Esse cara tá tentando aumentar só a frequência de compra dele a qualquer custo, mas não está usando o sistema com o propósito total, que é melhorar a qualidade do serviço e tudo mais. Agora tem outros clientes nossos que usam a ferramenta da maneira como ela foi de fato proposta, que é muito legal, é muito feliz quando a gente vê isso, inclusive. Né? Essa semana agora teve um caso interessante até, que o cliente usou, ele recebeu uma opinião de um cliente dizendo que a pizza veio um pouco crua, e era um cliente que pedia com certa frequência. E ele respondeu o cliente por áudio falando, olha, sempre que a tua pizza vier fora dos nossos padrões, me liga na hora que eu mando buscar e te entrego uma nova, porque eu quero a tua satisfação inteira em todos os pedidos. Ou seja, eu não quero que tu goste da minha pizza de vez em quando, eu quero que tu goste sempre. Então, se chegar meio mais ou menos, não chegou como deveria, me avisa que eu busco e mando entregar uma nova. Então, isso é um exemplo de um cara que usa a Kev como deve ser usado. Ele escuta o cliente e ele atua em cima disso que ele escutou. Ele não recebe opinião só para gerar engajamento no número, ele recebe opinião porque ele se importa com o que o cliente está falando. E aí, pô, isso que a gente pensa realmente em isso, alta frequência, alta lealdade. Cara, imagina o quanto que essa ação de eu pegar um áudio e dizer, olha, sempre que isso acontecer, tiver fora dos nossos padrões, avisa que eu lembro que tu compartilhou aqui com a gente internamente, a gente discutiu bastante sobre isso, dizer, olha, é isso que a gente quer que todos os nossos clientes façam. Manda um zap aqui para mim que eu faço um motoboy aí buscar essa pizza, deixar uma outra novinha porque eu quero que tu tenha. Imagina o quanto que isso impacta na lealdade. Quando é que ele vai pedir uma pizza de outro lugar depois disso? Exatamente. É muito diferenciado. Exato. Então, e tem alguma mas empresa, também é aquilo, né? Ter as ferramentas para poder fazer isso. Porque. Sim. E aí nem tô puxando sardinha para Kevin. Não tô falando para tu usar a Kevin como ferramenta. A ideia aqui é tu olhar para essas coisas, escutar o cliente. Não é só dar o desconto. E nesse caso, ele acabou não estudando, mas nesse caso ainda era um cliente que a gente reativou através da mensagem do Kevin. Então a gente trouxe o cliente que fazia um tempo que não voltava. E era um cliente leal, só que tinha passado um bom tempo sem comprar. A gente conseguiu reativar ele, que a gente chama aqui, quando tá um cliente que era um bom cliente de volta, a gente consegue reativar aquele cliente, só que depois já viu isso. Então,
são conjuntos de coisas que dá para fazer aqui, mas nem tudo precisa, às vezes uma solução faça tudo, pode ter soluções diferentes, mas isso é importante, é escutar o cliente, é responder ele, então é esse mix de ações que tu vai fazer, tudo com o objetivo de gerar um comprometimento, demonstrar, acho que mais de tudo é demonstrar o quanto se importa a tua relação como empresa com o cliente. Tem uma expressão que está muito em moda agora em inglês, que é customer centricity, né? Tá bem em Isso, moda, que é botar o cliente no centro da tua no operação. centro. No final é sobre isso. É sobre tu fazer a tua operação toda de forma que o teu cliente esteja no centro dela, e esteja usando a Kevin, esteja usando o Google Forms, esteja usando qualquer outra ferramenta que tu queira usar, mas crie canais de conversa com o teu cliente, para te entender o que está acontecendo com ele, poder responder ele de forma apropriada e mostrar para ele que ele está no centro da tua operação, porque aí tu vai conseguir ter mais fãs. Tem alguma empresa, Mini, pra ti que tu se considera assim, leal e frequente, que tu compra com frequência? Cara, tem. E tu já deve saber qual é. Tem um café que eu já te levei aqui, quando tá aqui no Brasil, que eu acho que, cara, se não é toda semana, pelo menos umas 3 vezes, mais 3 vezes no mês eu vou. Que é um café que tem um valor um pouco mais agregado, mas, cara, de vez em quando eu tô lá. E eles têm várias unidades, e eu tô em várias unidades, é o Café Cultura, vou até colocar o nome, Café Cultura Eu aqui acho que tu tem que colocar o nome mesmo, cara, porque se é uma empresa que te trata bem, que tu tem um Uhum. sentimento de lealdade, que tu recomenda para outras pessoas, já recomendou para mim antes, tem que divulgar, porque os caras estão fazendo um bom trabalho. Então, Cara, Café Cultura, eu gosto muito do atendimento deles, o espaço, o jeito como as pessoas tratam. Às vezes eu quero ir lá para trabalhar e, cara, às vezes eu pego um café só, sento lá na mesa e passo a tarde inteira. Eles me atendem super bem, coisa. Cara, incrível o atendimento deles lá. Tem a comida deles é excelente. E eu vou com vou com bastante frequência, pelo ticket médio deles, eu vou com bastante frequência. E tem uma lealdade incrível, tanto que eu recomendo, falo bem, sempre que possível eu escolho, sempre que eu estou em algum lugar que tem o Café Cultura. Eu estava viajando para Curitiba, fui para os lugares, chegava num shopping, tinha Café Cultura, optava Café Cultura, e no Rio Grande, a gente foi lá para o Rio Grande do Sul, passamos no shopping, tinha Café Cultura, escolhi o Café Cultura. Então, e às vezes até, eu queria alguma coisa, estava no hotel, saímos, e a gente, não, vamos tomar café no Café Cultura. Então a gente saiu, foi até o shopping também para ir no Café Cultura para poder ir aquilo. Às vezes tem algo mais perto lá, mas a gente foi até um pouco mais, não tinha um Café Cultura. O meu que conhece a por- qualidade, o atendimento. Então, e, esse e é um pela exemplo para lealdade, mim. né? Quando tu faz esse esforço a mais, quando tu bota mais esforço do que tu precisava ter colocado, é um indício muito claro de lealdade. Tu tinha opções mais Uhum, fáceis, mais perto. E por que uhum, tu não escolheu elas? Porque tu tem um lugar onde tu tá disposto a fazer mais esforço para ir até lá. Então, uhum. pô, bacana que tu tá nesse quadrante de fã, aí tu é um fã da marca do Café Cultura. E aí, pra fechar aqui, a gente tem o último quadrante, né? Que é baixo nos dois. Baixa Uhum. lealdade e baixa frequência. E aqui eu vou Aí contar esse uma. tá perdido, né? Se nem gosta, vai falar mais, nem vai sair. Exatamente, esse aí é o cliente que tu perdeu. O nome Uhum, que a pesquisa dá para ele, o paper chama ele, é um desistente precoce. uhum, Mas eu quero contar uma história aqui que, na verdade, às vezes tu não é um desistente necessariamente precoce. É o nome que o paper dá, mas tu pode transitar entre esses grupos. Eu quero contar uma história dessa, eu acho que vai fazer sentido. uhum. E vou dar nome aos boys também. A gente falou do nome do cliente da empresa que é boa, Que é boa. que é top, que tá ali no fã. Eu vou dar o nome da empresa que me deixou, que hoje eu tô no baixa frequência e baixa lealdade. Tem a Ering, sabe a empresa de roupa? Sim. Eu comprava camiseta só com eles, camiseta básica, só com eles, por Uhum, anos. Eu ia uhum, todo mês quase e comprava camiseta básica com eles, porque eles tinham um preço relativamente acessível para shopping, eles não eram a mais barato do shopping, mas eles eram ali um uhum, preço relativamente acessível. Não era camiseta super cara de shopping. A uhum, malha era boa, tinha um bom corte, e eles são da minha cidade, eles são de Blumenau, então eu tinha uhum. toda uma conexão com a história deles também de lá, Sim, sim. então eu apoiava eles. Comprava sempre lá. Cara, com o tempo eu notei que a camiseta foi ficando cada vez mais cara, e de pior qualidade. Então eu já lavo, ela encolhe, ela já vai ficando mais larga. E aí, e eu recomendava para todo mundo. Então, há uns 3 4 anos atrás, eu era um cliente frequente e leal da Uhum, Eric. Eu recomendava para as pessoas, eu ia lá com frequência, comprava lá e tudo mais. E aí, de vez em quando eu ia comprar camiseta e levava um jeans também. Ia comprar uma camiseta e levava uma jaqueta. Porque eu ia pela camiseta básica, que era o produto que me atraía. Mas como eu sim. estava sempre na loja, eu estava sempre levando uma coisinha ou outra dos outros Uhum, produtos também. Aos poucos, o produto principal deles, pra mim, que era a camiseta básica, foi ficando ruim, porque eles foi ficando meio uhum, largo, o corte não foi ficando tão bom. Eu achei defeito uhum, de fabricação de umas 2 peças que eu comprei. Então uhum, fui tendo probleminhas.
E a minha frequência foi diminuindo cada vez mais, porque esses problemas não foi uma vez. Quando aconteceu uma vez, eu tolerei, porque eu tinha ali uma alta lealdade, e fui de novo. Uhum. É isso que Quando eu ia aconteceu. falar. Aquilo que a gente comentou antes. Enquanto tu é um fiel, tu ainda tolera. Agora, se tu tá pegando uma empresa que errou uma vez e tu é fiel, tudo bem, a gente vai tentar, aquilo que a gente comentou já, tu vai dar mais chances. Mas se tu fica tendo uma sequência de erros ali, vai chegar uma É, hora que tu vai tolerar mais. e aí chegou esse ponto pra mim. Depois que eu fui umas 3 vezes seguidas na Ering, e as 3 vezes eu fui infeliz com a minha ida, eu falei, não, na real que eu tenho que começar a comprar roupa em outro lugar, porque eu já Uhum. não vou mais ali. E agora eu não vou, faz acho que uns 2 anos a última vez que eu entrei no Ering. E eu não entro pra nada, eu Uhum. não entro pra ver camiseta, não entro pra ver calça, porque não me chama atenção. E não foi Uhum. nada muito específico, não teve um ponto assim. Mas eu tive uma baixa qualidade na minha percepção e um preço que subiu sem justificativa, sabe, para Uhum. o que era antes. Então, e aí eu estou dando esse exemplo para mostrar que eu transito de um para o Uhum. outro. Eu fui Uhum. transitando lá do fã da marca, para Uhum. depois a minha frequência ir abaixando, até o ponto ela chegou realmente baixa nos dois. Uhum. Então, foi dando essa Eu, transitada para mostrar que tu pode passar de um estágio para o outro. Né? E aí, até falando da Ering, eu vou. Não sei se foi tu que me indicou, coisa, mas eu também, há um tempo atrás, eu só usava a camiseta da Ering também. E eu tinha isso. Nunca fui um fã da muita coisa que por comprar, mas era mais por comodidade. Eu usava bastante Uhum. camisetas também pelo mesmo produto, camiseta básica. Eu acho que Ering, camiseta básica, tem um nome no mercado bem grande. E aquilo. Era acessível, o preço e uma qualidade ok, né? Na época, ok pra mim. Depois de um tempo eu parei de comprar porque a qualidade foi aquilo, tipo, esgotava muito rápido. Logo começava, então o produto começou a para mim não fazer tanto sentido, porque eu vi que não tinha mais tanta qualidade, comecei a mudar. Então eu mudei para outro produto, mais por comodidade, nunca me senti um fã ou leal, mas eu poderia me considerar com a Ering antigamente, que eu tinha uma baixa lealdade, só que uma alta frequência, porque tinha vezes mesmo que tinha mesa ali que eu comprava 4, 5 camisas da Ering. Só Uhum. que a qualidade começou a cair muito. Eu vi Uhum. que em pouco tempo eu comecei a buscar alternativas, que é um pouco mais caro, só que tem uma duração maior, fica não desbota, coisa do tipo. Então, eu fiz também essa transição. Não quero, não sei se é algo específico que está acontecendo com a Ela, algo do tipo, mas aconteceu comigo também, que hoje eu não sou, nem compro mais e nem tenho, tem bastante coisa aqui, moletons, coisas que também comprei, às vezes uso, porque era das épocas que eu entrava dentro da Eric para camiseta básica, eu comprava mais coisas. Só que parei de comprar, porque não entro mais nem para camiseta básica. É engraçado isso, né? Como tu pode ter essa mudança de comportamento ao longo do tempo. E claro, aqui foi o exemplo de como a gente foi de no meu caso, uma alta lealdade e alta frequência para baixo dos dois. O contrário também pode acontecer, mas o contrário é muito mais difícil de acontecer. Tu pegar um cliente que já perdeu lealdade, já perdeu, já perdeu lealdade, já perdeu frequência, e aí a gente tentar trazer esse cara para fora da marca depois de novo, vai precisar de um esforço muito grande. Se a me der R$ 10 de desconto agora, não é o suficiente a me levar na loja. Se ela me desse R$ 10 de desconto há 3 anos atrás, talvez fosse. Hum. Agora, para eles me testarem de novo, eles teriam que escutar esse podcast e falar, não, Gabriel, a gente melhorou a qualidade, eu vou te dar uma camiseta nova grátis. Aí eu vou vestir a camiseta e falar, não, realmente melhorou, agora talvez eu passe aí de novo. Então, Sim, o esforço que eles têm que fazer para tentar me mover do quadrante lá de baixa frequência e baixa lealdade pro alta vai ter que ser um esforço muito maior do que se eles não tivessem deixado eu chegar até esse ponto. Se eles tivessem me sim. perguntado antes, se eles tivessem mais vezes no meio do caminho perguntado, pô, o que tu tá achando da roupa? Tá gostando, não tá gostando? E agido em Hum. cima disso e recuperado eu antes de eu perder essa lealdade, talvez tivesse sido melhor. E Mas, aí é enfim. aquilo, que aí é aquilo Não, que a gente fala lá no começo, né? É muito mais fácil a gente manter um cliente ativo do que tentar recuperar um cliente que já virou inativo. Então, uhum, ou até mesmo conquistar um novo cliente. Tem um cliente ativo, faça ações de retenção, aquilo. 3 dias depois que a pessoa comprou, ver como é que ficou a roupa, já pensando no caso de vestuário, depois de X dias mandar um produto que combine com o produto que tu já comprou. Então, manter esse cliente engajado de formas, principalmente atendimento. Eu acho que atendimento e comunicação personalizada e coisa é o que mais gera esse tipo de coisa, mas pensar isso desde de quando o cliente começou contigo. Tentar fazer isso depois que ele já está em algum outro estágio um pouco mais longe, ainda é mais barato. Eu gosto de dizer que ainda é mais barato do que adquirir um novo, mas já é um pouco mais trabalhoso
cliente ativo. E aí tem, de novo, voltando para aqueles 3 características que a gente comentou no começo. Tem o cliente ativo, o cliente inativo e o perdido. Cada um desses é que quanto mais tu vai indo aqui, é mais difícil tu trazer ele de volta. Então, é questão de entender, criar ações para cada um desses clientes e não deixar ele ir se distanciando aqui, se tornar um cliente inativo, se tornar um cliente perdido. E aí, claro, tem ações para serem feitas em cada um desses casos. E às vezes até no cliente, quer dizer que um cliente perdido eu não consigo mais fazer ele comprar de novo, consegue? Como tu mesmo falou aqui, sério, mandar uma camiseta aqui para mim eu provar, pode ser que eu volte, é uma possibilidade. Mas também não precisa chegar a esse ponto, né? Então não vai chegar a esse ponto, mas a gente tem algumas ações que é feita, por exemplo, imagina, é um cliente que não volta há muito tempo, só que tu faz uma mega promoção de Black Friday e manda para quem está nos teus perdidos. Às vezes aí é uma oportunidade de tentar reverter e transformar ele no ativo e ter numa nova oportunidade. Eu gosto de dizer que ainda é mais barato tu se comunicar com a tua base, mesmo perdido, e conquistar o novo, do que ir pescar num oceano aberto, do que ir num aquário que tu já conhece das pessoas, tu já tem informações, características. Trabalha de forma inteligente com a tua base, que às vezes tu tem oportunidades ali e consegue, parte dessa tua base, tu conseguir reativar ali, trazer de perdidos para ativo novamente. Eu sempre digo aqui para os nossos clientes, né, vem dessa linha que tá falando, reter é mais barato que reativar. Reativar é mais barato que recuperar. Recuperar é mais barato do que readquirir. Porque no final das contas é aquela frase que a gente sempre fala, não tem lead mais qualificado do que teu próprio cliente. Então, isso é nossa camiseta, né? A gente tem uma camiseta do Kevin, que a gente está aqui atrás, a frase não existe lead mais qualificado que o teu cliente, ou seja, dê valor para quem já comprou de ti. Então, isso é legal que essa cópia aí, essa mensagem chamou bastante atenção em alguns eventos já que a gente foi, que o pessoal parava para falar, vocês trabalham com aquisição de cliente ou não? Retenção. A gente faz retenção de cliente. E eu acho que essa é uma boa frase para encerrar o podcast de hoje, né? Encerrar o podcast de hoje com essa ideia de que não existe lead mais qualificado do que o teu cliente. Reter é mais barato que reativar é mais barato do que recuperar, e recuperar é mais barato do que adquirir. Então, foca em trabalhar a tua base de clientes, faça esforço para trazer as pessoas de volta, que dá para trazer ele de volta, dá para aumentar a tua LTV. E quanto mais tu conseguir identificar as tuas vendas, mais tu vai conseguir mensurar e avaliar como é que tá a tua retenção para seguir crescendo o teu negócio cada vez mais. E é isso aí. Pessoal, vocês ficaram até aqui, muito obrigado, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro podcast piloto aqui do Pode Reter. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui, deixa a avaliação se estiver no Spotify, deixa o like se estiver no YouTube, se inscreve, compartilha com quem quiser esse podcast, quem tu achar que faz sentido. E como é nosso primeiro podcast, a gente sempre gosta de falar em ouvir os clientes, no caso aqui, ouvir quem está nos escutando. A gente criou um link para deixar uma avaliação. Uma avaliação rápida. Vai acessar kev.com.br/pode-reter/avaliacão. De avaliação, só que sem os acentos. Avaliacão. Então, kev.com.br/pode-reter/avaliacão. Faz a avaliação do podcast, a gente vai ficar muito agradecido pelo teu feedback. Vai responder todos, pode ficar tranquilo. Então é isso. Obrigado. Não sei se tem mais alguma mensagem final, Gabriel. Não, por último, só dizer que se tu tiver com preguiça de entrar no feedback, na avaliação, ali fala, não quero entrar no link e tudo mais, deixa um comentário aqui no YouTube, se tu estiver vendo no YouTube, que já vai ajudar bastante a gente também. Exato. Porque é importante a gente conseguir te escutar por algum lugar e saber de que assuntos falar, como falar, o que trazer, para poder ajudar o negócio de vocês cada vez mais e ter um impacto positivo no negócio de todo mundo, aumentando o LTV. Porque no final o que a gente quer é vender mais e trazer mais valor para nossa base de clientes. É isso. Obrigado, pessoal. Aguardando o feedback de vocês. Compartilhem à vontade e até o nosso próximo episódio aqui do Pode Reter.